Salve, salve, Pneumônicos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou aqui na bancada com meu querido amigo Jean. Fala daquele alô pra galera, Jean. Fala galera, sobreviventes desse fim de semana. Boa! E meu querido amigo Fernando, que está aqui, né? Está aqui. O importante é que ele está aqui. Fala, Fernandão, dá aquele alô pra galera. Boa noite, todo mundo. Não me escondo quando perde, muito menos numa final. E Boa! também sou um sobrevivente, viu, Jean? Muito, inclusive. Não, você eu acho que é o mais sobrevivente de nós todos. Com certeza. Para quem não sabe, né? Você que costuma acompanhar a gente esse final de semana, a gente fez uma reuniãozinha da galera do Na Prancheta. O Fernando estava lá em Córdoba para assistir o São Paulo, então. E vai passar tudo pra gente agora. Mas antes, vamos para os destaques. Fala pra Nosso gente, Jean. correspondente, Exatamente, vai ser tipo nosso isso mesmo. correspondente Fernando. Jean, fala pra gente qual é o seu destaque da semana. Meu destaque da semana foi o clássico londrino Arsenal e Tottenham, Boa. que acabou com vitória do Tottenham. E os brasileiros foram protagonistas, né? O Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli jogaram muita bola. O Gabriel Jesus fez Acabou o com a gol, vitória do inclusive. Arsenal. Você falou Tottenham. Acabou com a É vitória do Falei isso. Arsenal. Tottenham? Ah, desculpa, Arsenal. Fui até confirmar aqui. É. Não, vitória do Arsenal. E essa temporada toda sendo muito pro Arsenal. Tá bem. Martinelli e Jesus jogaram muito bem. O Richarlison sofreu um pênalti cometido pelo brasileiro Gabriel Magalhães e o Emerson Royal foi expulso. Então, tipo, Sim. os brasileiros foram protagonistas do jogo. Foi um jogo Mesmo muito que bom de assistir. nem todos eles de forma positiva, né? No caso do Nem, Royal, por exemplo, nem uma todos de forma expulsão, positiva. Nem mas, todos de forma positiva. Mas mas estavam foi ali aparecendo. Jogo bom de se ver. boa, boa. Fala aí, Fernandão, pra gente ter destaque. Eu vou aproveitar e falar então da Premier League também, do jogo do Liverpool com o Brighton. É um jogo muito interessante pelo que eu pude acompanhar Eu vi hoje, que esse eu não jogo. perdi nada. Eu Cara, vi o esse jogo. Brighton é um time muito interessante. Gostei Muito muito do que vi do interessante. Brighton. Os gols de videogame parece realmente, mano, Sim, sim. muitos gols malucos. E começou ganhando 2-0 no Anfield e o Sim. Liverpool virou e buscou empate no final. Então, assim, jogo interessantíssimo. Destacar que o Liverpool começou mal a temporada, né? Só 2 vitórias em 7 jogos. O Brighton começou bem, tá em quarto lugar, por incrível que pareça. Então, assim, uma temporada atípica do Liverpool e uma do Brighton também atípica. Mas, assim, acho que o Liverpool vai se ajeitar, mas tá demorando um pouquinho. E o Brighton, tendência de queda, mas, né, espero que continue ali em cima. Acho interessante ter um novo Leicester na temporada da Premier E League. o Brighton, né? O técnico do Brighton, até há 2 temporadas atrás, se eu não me engano, era o técnico que tá no Chelsea hoje, com a demissão do Thomas Tuchel, ele que assumiu. Então, esse técnico não é o técnico que começou a temporada com o Brighton, né? Que foi tão bem. Mas esse técnico ele também tá dando. Tá fazendo o time ainda vencer aí. E esse time do Brighton teve 3 gols, um hat-trick, né? Do Do Fernando Trosser, Leandro Leandro, Trossard, isso. que é belga, provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Eu vi esse jogo, foi um jogo muito louco, porque eles começaram 2-0, né? E acabaram que eles tomaram a virada. Só que depois eles empataram. Esse jogador, o Trossard, que tinha acabado de. Que ele fez os 2 gols, tinha acabado de cair no campo com uma cãibra, ele ia sair do jogo. Antes de ele sair, ele fez o gol. Antes de ele sair, Eu a fiz, bola foi cruzada, sobrou, ele fez o gol. Eu fiz uma aposta nesse jogo, botei a vitória do Liverpool. Aí com 2-0 eu falei assim, vou sacar meu dinheirinho. Tinha R$ 1 ainda sobrando, saquei esse dinheiro. Aí o Liverpool virou, eu falei, não, agora eu vou torcer pro Brighton pelo menos empatar esse jogo pra eu não ter tirado o dinheiro em mão. Boa. Fernando, tem mais algum destaque? Ou só Tenho. isso? Eu queria Fala. falar do caso que aconteceu na Indonésia, do massacre, a tragédia, né? Não sei nem o que Uma falar tragédia, uma daquilo. tragédia. De 125 mortos, sendo 32 crianças, e a mais nova tinha 3, 4 anos de idade. Um absurdo. Contextualizar o que foi essa confusão, né? Sim. Arema FC, lá da Indonésia, não perdia há mais de 20 anos pro Persebaya, é um rival, e Sim. perdeu em casa o jogo. E a torcida revoltada invadiu o campo. O estádio estava lotado, estava lotadíssimo o estádio. A torcida começou a invadir o campo. 2 policiais foram mortos também. E a partir do momento que 2 policiais foram mortos, a polícia começou a atacar gás lacrimogêneo na torcida, jogar na arquibancada. O pessoal não conseguia sair do estádio para fugir do gás. E teve essa situação de 125 mortos. Vários policiais foram interrogados, 2 foram presos, se eu não me engano. Enfim, tá tendo uma maior investigação lá na Sim. Indonésia sobre isso. Mas assim, né, lamentável, né? E Chegar na assim, situação, né?
é trágico, porque primeiro eles confirmaram 170 mortes, depois mudou para 125. Isso. Quer dizer, já era um número que foi maior, né? Era maior do que imaginava, claro, mas foi uma coisa de, assim, o futebol ele tem disso, infelizmente, é uma das coisas que a gente tem que acabar. Obviamente, todo torcedor vai ficar triste com uma perder um jogo, perder um título, como é o caso do São Paulo, por exemplo, mas isso não faz sentido você invadir ou fazer alguma coisa dessa. E também a repressão exagerada também em cima dos torcedores. Enfim, infelizmente isso acontece, mas não deveria fazer parte do Sim. futebol. Então, cara, meu destaque eu vou trazer Fórmula 1, como toda semana que tem eu trago, né? Nesse final de semana teve o GP de Singapura, né? Que poderia ser o GP que ia coroar o Verstappen campeão já da temporada, poderia, né? Se caso ele ficasse em primeiro e o Leclerc ficasse abaixo da sétima posição, só que foi o que não aconteceu isso, né? O Leclerc foi pole position, o Verstappen teve um problema ali com a equipe na última volta da classificação, ele acabou largando em nono, se eu não me engano. E ele, durante a corrida, teve muita dificuldade, porque na realidade foi uma corrida muito difícil. Por causa da chuva lá em Singapura, em Marine Bay, eles foi complicado para iniciar a corrida, atrasaram. Quando iniciou, teve 6 abandonos, teve safety car, tanto que ela não terminou nem com o tempo, né? Nem terminou com as voltas, terminou com o tempo. Faltava 20 minutos para acabar a corrida. Então, enfim, mas com essa corrida louca, o Pérez ultrapassou o Leclerc na largada e venceu esse circuito, e vamos para possivelmente mais aí um ou dois finais de semana para poder ver quem será o campeão dessa temporada 2022 da Fórmula 1. E o meu segundo destaque vai ficar também para o campeonato inglês. Nesse final de semana a gente teve o clássico de Manchester, né? Teve o clássico londrino, teve o clássico de Manchester também, City United, 6-3 City, 2 hat-trick na partida, 3 gols do Haaland, 3 gols do Phil Foden, mais um gol do Antony, que por sinal foi um belo gol, e 2 gols do Martial. O que é impressionante esse time do City, obviamente, mas como toda temporada a gente fala isso, esse time é impressionante toda temporada e ganha o campeonato inglês, mas não chega na Champions League, né? A gente sofre com isso. Porém, esse ano tem uma coisa diferente que é o alienígena, o Majin Buu, o cometa. Irmão, o que o Haaland é impressionante. O que o Haaland, ele é rápido, ele é alto, ele finaliza com a direita, com a esquerda. O cara é impressionante. Os números dele é impressionante, ele tem 22 anos apenas. Então vamos ver se agora com o centroavante que tá fazendo uma diferença, que tá fazendo muito gol, o City chegue longe aí nessa temporada também. Fechado? Contar o absurdo do Casemiro no banco, né? Sim. Casemiro no banco, tanto que o Casemiro entrou depois no decorrer do jogo, enfim. O Antony foi criticado pela imprensa inglesa porque falou que ele não estava acompanhando o lateral. Os brasileiros no United estão sofrendo. O United vinha de 4 vitórias seguidas no campeonato inglês, né? Mas acabou que não manteve esse retrospecto jogando num clássico, acabou tomando um placar bem expressivo. Um jogo que, lembrando, estava 6-1. O jogo ele estava 6-1 e tomou 2 gols no final ali. O time né? 2 gols que um acaso, mas o jogo em si estava 6-1. Eu considero que aqueles 2 gols no final foi uma questão de o time já considerar ganho, mas foi impressionante. O United tem que ficar de olho aí e tomar cuidado também no campeonato. Fechou? E vamos começar falando de Sul-Americana, a gente começa normalmente no brasileiro, mas como a gente teve o Fernando que esteve presente lá em Córdoba, como o Jean falou, é o nosso correspondente lá em Córdoba, né? E ele vai contar pra gente antes de a gente discutir a partir de um pouco do que foi essa experiência, como foi chegar em Córdoba, a entrada no estádio, tudo isso, como é que foi essa... teve problemas para chegar, para entrar, enfim. Fala pra gente, Fernando. Vamos lá, primeiro falar da experiência. Foi uma experiência diferente, né? Eu acho que qualquer experiência que você vá ver seu clube jogar fora do seu estádio é uma experiência diferente, seja ele no estado, no próprio estado ou não. Mas claro que viajar para outro país, né? Tem toda a questão financeira, a questão que envolve logística, tudo para chegar lá. Então, assim, é bem diferente. Eu acho que a experiência se completa quando você vê que o estado não foi positivo. Isso torna um pouco frustrante, obviamente, isso é claro. Mas é o que eu falo sempre, é um jogo de 2 times, um tem que ganhar, outro tem que perder, ninguém quer perder, então faz parte do jogo. A chegada em Córdoba foi bem tranquila, cara. Assim, qualquer lugar que você chegava em Córdoba, que você passava em Córdoba, tinha São Paulino. A cidade foi tomada por São Paulinos. Legal. É impressionante quando a gente fala que tinha 8 mil ingressos vendidos. Quando você chega em Córdoba e vê tudo que eu vi,
Não tinha 8 mil vendidos, não tinha. Era impressionante. Eu cheguei em Córdoba, São Paulino, no aeroporto. Aqui em São Paulo no aeroporto, muito São Paulino viajando. No avião tinha muito São Paulino. Na chegada em Córdoba, ao redor do estádio, na cidade. Córdoba é uma cidade pequena, né, ou não? É uma cidade pequena, Córdoba? Cara, é uma cidade pequena, uma cidade muito bem organizada. Muito. É um interior bem organizado, sabe? Comparado com Buenos Aires, assim, mas é muito organizada, uma cidade muito bonita. O estádio do Mário Kempes é muito bonito mesmo. Eu não tive dificuldade para entrar no estádio, foi muito tranquilo, não tive dificuldade. A torcida de São Paulo se concentrou numa área perto do estádio para ficar conversando, bebendo, comendo. Cara, foi assim um clima espetacular. Eu não vou te falar que é o melhor clima que eu vi, porque eu já vi climas muito melhores no Morumbi, obviamente. Mas assim, para o que estava prevendo ser essa final, o quantidade de público que tinha, que estava previsto ter, foi assim. A única coisa que eu saí orgulhoso de Córdoba é a torcida do São Paulo, para variar. É a torcida que carrega esse clube nas costas faz anos. E eu acho que tinha uns 15 mil São Paulinos ali, cara. A parte do setor atrás do gol do São Paulo estava tomado de São Paulino. Muitos ônibus viajaram. Eu conheci gente que veio da Austrália para ver o jogo de São Paulo aqui em Córdoba. Caramba. Eu conheço gente que foi barrado na fronteira de busão por causa do RG, que falaram que era falso, não era falso. O pessoal voltou para São Paulo e pegou um avião para Buenos Aires e Córdoba. O pessoal não desistiu de ir no jogo de São Paulo. Tinha gente ali que certeza não tinha condição de estar onde estava. E acredito que pessoas que viajaram para Montevidéu ver Palmeiras e Flamengo, pessoas que viajaram para Tóquio ver Corinthians e Chelsea. Que provavelmente vão viajar agora também, né? Para Flamengo. Exatamente. São pessoas que não têm condições, mas que estavam lá porque o amor pelo clube fala mais alto. Então, assim, os torcedores que foram para Córdoba, cara, mereciam um ano de ingresso grátis no Morumbi, sabe, cara? Por tudo que fez para esse time, por tudo que tava lá apoiando. E do jogo a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, a torcida do São Paulo, tirando alguns 6 babacas que tentaram puxar um vergonha sem vergonha pro time no final e não conseguiram, a torcida do São Paulo, cara, apoiou até o final. Eu te mandei um vídeo pro Eric que vai ser publicado no YouTube, e vou publicar no meu Instagram também, da torcida do São Paulo, quando apitou o jogo cantando pelo São Paulo, sabe assim? Porque, entende a situação do clube, sabe que o clube chegou longe demais, onde ninguém achava que chegaria. E claro, a expectativa de ganhar um título é enorme. Faz parte. Nós pegamos um time que não é tradição na América do Sul. E é um time bom, é um time que tem merecido estar onde está ultimamente. Mas a expectativa é que o São Paulo ganhasse, obviamente. Ninguém foi lá achando que ia perder. Mas também nenhum time vai para lá para perder. Então, assim, se você viaja 1.900 quilômetros, 2.000 quilômetros para chegar a Córdoba, independente da forma que você foi, você não pode chegar lá e xingar o time sem vergonha, cara. Com todo respeito. Mas eu não cago regra pra torcida. Eu acho que cada um torce como quer. Você pagou pra estar lá. Mas você não pode chegar lá e, cara, achar que o São Paulo tinha obrigação de vencer o Del Valle. Não tinha obrigação, era um jogo. E todo mundo sabia como é que era. Entende que o torcedor fique chateado, né? Normal. Claro. Mas assim, se você já tá ali, o que vai mudar na sua vida, teoricamente, você criticar o time como se... Sabe? Exatamente, como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Como chamar o Rogério de ruim, como xingar alguém sem vergonha, vai mudar a situação. Se você não analisa o jogo como foi em si, quando você tá lá só pra torcer e tu analisar o jogo, você acha que, São Paulo passou vexame. E não foi um vexame, cara. É um jogo que tem dois times que jogam de forma diferentes, e o São Paulo foi engolido. E a gente já fala isso daqui a pouco. Mas assim, é futebol. Futebol é isso. Um time perde, outro ganha. E é normal. Eu falei pra vocês no grupo que eu não saí triste do jogo. Eu saí decepcionado pela situação que foi o jogo, que eu não esperava o jogo daquele jeito. Mas a experiência valeu muito. Eu faria isso de novo? Faria. Totalmente faria de novo isso. E eu falei que um dia eu vou estar num estádio, que a Conmebol não vai mudar isso, né? Então eu vou estar num estádio fora do Brasil, vendo o São Paulo ser campeão internacional alguma vez. Eu vou estar lá de novo, porque a experiência foi única. Conheci pessoas novas, sabe? Conheci gente de qualquer lugar, gente de São Bernardo aqui de São Paulo, gente aqui de Aricanduva perto da minha casa, com gente que vai no Morumbi todo jogo, gente que não frequenta o Morumbi, gente que andava na Austrália. Cara, eu conheci gente de tudo quanto é lugar, gente que veio do Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu. Cara, futebol é isso, mano. E é isso que eu levo de experiência, de conhecer pessoas novas, ver um jogo de São Paulo fora. E mesmo que não venceu, valeu muito a pena. Faria tudo de novo. Então, independente do não título, né? O que valeu foi a experiência. Muito bom ficar esse recado aí do Fernando para todo torcedor e para todo torcedor de São Paulo, né? Claro que vai estar vendo esse vídeo aí também. E fica esse recado dele. Agora falando sobre a partida em si, né?
Cara, 2-0 Independente Del Valle. A gente teve um número de. Assim, o jogo, se você olhar pelas estatísticas, foi um jogo parecido em relação às chances de gol, chutes, em até posse de bola, né? O São Paulo teve uma posse de bola de 53% a 47%, pouco superior pela necessidade também no momento da partida de ter a bola para tentar atacar. Mas eu acho que o que prejudicou principalmente São Paulo foi o gol no início, né? Que ele levou um gol com uma chance que já tinha ocorrido há minutos antes, da mesma forma, e levou um gol do Lautaro, que é um jogador que a gente já tinha comentado, que era um jogador perigoso, que estava na dúvida se jogaria ou não, e acabou indo para a partida e fez a diferença, né? Até no segundo gol, que para mim foi um belo gol do time Independente Del Valle, uma jogada muito interessante, com o Sornosa participando de jogada até o gol, o segundo gol ali que definiu, né, praticamente o título do Del Valle. Mas fala pra gente, Jean, antes de entrar, de falar pro Fernandão continuar falando, fala pra gente, São Paulo Independente Del Valle. Então, o São Paulo sentiu muito o primeiro gol. Na verdade, eu acho que o São Paulo ele sentiu a final, porque já tinha o lance do gol já tinha acontecido antes e faltou. Pior que o São Paulo tem jogadores experientes, faltou aquela experiência para tentar acontecer, tentar entender o que estava acontecendo taticamente no campo, né? Não vou dizer que, por falta de estudo do Ceni, de conhecimento do Ceni, quem sou eu para falar isso? Mas, taticamente, o Del Valle se mostrou muito superior ao São Paulo. E os jogadores de São Paulo se sentiram muito, ficaram muito abatidos. Eu até falei no grupo, acho que até me expressei mal, que eu falei, o São Paulo jogou como se estivesse jogando um brasileiro. Não, não não foi nem isso que eu quis dizer. Quis dizer que, tipo, não tinha poder de reação. É como se, tipo, no brasileiro você toma um primeiro É gol, como se ele você fala, houvesse são outro três jogo, pontos. né? É como se ele houvesse outro Isso, jogo. são 3 pontos, tá tudo bem. Faltou, tipo, alguém dar um foguinho ali e falar, gente, vambora, a gente pode conseguir Se abateu, né? empatar, O São Paulo virar. se abateu com os Sim, se gols. abateu, parece que tomou o primeiro gol e falou, cara, a gente não vai conseguir. Viu como é que tava a temperatura do jogo e falou, pô, não vamos conseguir. Acho que faltou isso ao São Paulo, entender que dava, entendeu? Entender o jogo e entender que dava. E saindo um pouco assim do jogo para falar do momento de São Paulo, o próprio São Paulo começa lá da montagem do elenco, cara. O São Paulo ele não tem um jogador de velocidade, não tem. Se o Ceni quer mudar ali a estratégia, que ele quer mudar o jogo, o jeito de jogar do time taticamente, ele não consegue, ele não tem um jogador de velocidade. E o jogador de velocidade é o que a gente mais tem no Brasil. Não precisa nem ser bom. É só um jogador que corre, que vai ganhar na velocidade ali. Não precisa ser nenhum craque. Claro que o melhor é Mas ser um às vezes, craque, né? o Marcos Guilherme estava aí, foi contratado exatamente para ser essa opção de escape e não Mas tá jogando o nada. Marcos Guilherme, ele começou com essa ganhar na velocidade e há muito tempo ele não consegue mais impor isso, essa velocidade dele. Ele não está bem fisicamente para fazer isso, pelo menos ao meu ver, né? Ele não consegue mais pôr essa prática principal, entendeu? Por exemplo, uma vez o Fluminense contratou o tal do Everaldo lá do Pontinha, que rodou outros clubes. O cara não era nada. Jogou ali na pontinha um driblador. Cara, o que mais Eu tem acho que no ele tá Brasil é até na isso. América Mineira, esse cara. Isso. Mas ele jogou bem no Fluminense, foi pro Corinthians e tal. Jogou. É que eu quero dizer assim, no Brasil é recheado desse tipo de jogador porque a maioria dos times do Brasil jogam no 4-3-3. Isso daí é fato. Sim. Então, você precisa ter um cara desse para você pôr no banco, para você deixar no banco, para você mudar o jeito de jogar. Deve ter alguém na base que faça isso. É, então, acho que, ao meu ver, investiu no Nicão. O São Paulo está numa situação que ele tem que dar um tiro certo assim, no investimento, sabe? Tem que ser um cara que fale, cara, esse cara o São Paulo precisa, ele é imprescindível. Eu não acho que o Nicão seja esse cara. Por exemplo, eu achei até que o Patrick era esse cara, né? Para mim foi uma boa contratação. Foi um tiro certo do São Paulo. Então, acho que esse jogo reflete muito a montagem do elenco, entendeu? Não tinha muito o que o Rogério Ceni fazer para mudar Sim. taticamente o jogo. Eu também acho E, que e o Del passou Valle é por um isso. baita time. É um baita time. É porque nós somos brasileiros, né? Então, além do São Paulo ter certo favoritismo, sim, pela camisa, o São Paulo é gigante, ao meu ver. É, o Independente Del Valle é um time que na América do Sul tem.
tem jogado muito bem, tem conquistado títulos, tem dificultado a vida dos brasileiros. Tem jogadores que estão se destacando, é um bom projeto esse time do Independente. E não é um resultado que choca. Não é um resultado que choca, Sim, sim. concordo com o Fernando. É absurdo gritar em time sem vergonha. Absurdo. Quer gritar time sem vergonha, grita no Campeonato Brasileiro, no jogo de Campeonato Brasileiro, não numa final que você perdeu. Pô, jogador, tenho certeza que os caras sentem, cara. Às vezes eu fico me colocando no lugar desses caras assim, que, porra, deve ser difícil dormir, cara. Os caras perderam e você via na cara deles, não era porque eles não estavam ligando. Eles estavam abatidos, eles estavam sentindo o problema de perder, porque o São Paulo, esse jogo foi muito importante para o São Paulo. Quando são jogos assim, existem duas possibilidades, né? Ou o cara vai, tipo, é muito importante, então vou dar a vida, ou se começar a dar errado, ele vai, cara, meu Deus, vou perder esse jogo importante. E foi Verdade. o que aconteceu, né? A segunda coisa que aconteceu. Verdade, verdade. Foi complicado o time de São Paulo, mas assim, o Fernando falou que faz parte, ao mesmo tempo também faz parte uma pequena zoação. Ele sofreu com isso já no grupo ali do Na Prancheta. E agora eu vou cortar aí o Thiago segurando o Del Valle no final de semana. Desculpa, meu amigo, mas eu tinha que fazer porque para não ficar monótono, entendeu? Uma coisa assim, a gente sabe que a gente respeita toda a sua tristeza, mas faz parte do futebol, entendeu? Só para responder o Thiago, meu voo da Latam de volta pro Brasil, o suco de laranja era Del Valle, tá? E era gostoso, tá? Só pra avisar, tá? E era Del Valle mesmo, tá? Tá vendo? O que é um absurdo. Eu acho que ela, pra mim, isso é um absurdo. Depois de tudo, ela tinha que abolir, só pode tomar Natural One, acabou. Já estou processando a Latam por causa disso. Muito bom. Sentir provocação, cara. Sentir provocação. Não sei qual o objetivo, não sei para que time torce o dono da Latam, mas a gente vai conversar. É o que a gente já vinha falando aqui na prancheta, né? Sobre o Rogério Ceni poupar o time no brasileiro, porque perder a Sul-Americana não é um problema nenhum. Desse ponto de vista, o São Paulo fez um bom ano chegando na semifinal da Copa do Brasil, Chega no final do da Paulistão. Sul-Americana, do final do Paulistão. Só que o ano de São Paulo fica ruim por causa do brasileiro, cara. Se o São Paulo não conseguir Sim. uma pré-Libertadores, é um ano muito ruim. É um ano muito ruim. Eu até fui contra também o Fernando na semifinal da Supercopa sobre o São Paulo botar o time reserva. E de verdade era para ele Da Copa do ter Brasil, feito né? isso, batido no peito e falar, olha, gente, da Copa do Brasil isso. Bater no peito e falar, cara, eu preciso focar aqui no brasileiro, porque se a gente não conseguir para a Libertadores, a gente vai começar o ano como a gente começou esse. Entendeu? Não é evolução nenhuma do São Paulo do ano passado para esse ano. Qual é a evolução do São Paulo? Chegou nas Copas, beleza, mas o importante é a Libertadores. Pelo menos disputar para fazer um caixa, né? Pô, disputar a Sul-Americana é bom, um título e tal, mas cash não ajuda quase nada. Então, eu acho que o São Paulo o Rogério Ceni vai ter que reforçar aí na cabeça desses jogadores que agora são 10 finais. 10, né? São 10? São 10 jogos. Isso. Vamos ver, vamos ver. Vou passar a palavra pro Fernando, deixa eu só ler o que o chat falou. O Eduardo falou, nem comprou um macarrão? Não entendi. Tiago falou, foi o chat, que fique claro, eu sou contra. O Roberto falou, qual é? Não entendi essa piada, mas segue o baile. Ou se o Fernando entendeu, não quer comentar também, não sei. Não entendi nada, nem sei. O Lohan falou, salve rapaziada, boa noite. Boa noite, meu camarada Lohan. Então vamos lá. Fala pra gente, Fernandão, o jogo em si, São Paulo Independente Del Valle. Eu queria só fazer um comentário no que o Jean falou, dos jogadores sentir o jogo, sentir a derrota. Cara, esse time do São Paulo tem 1000 defeitos, mas um defeito que não tem é ser frouxo. Esse time do São Paulo, ele reverteu placares que nem a gente acreditava que ia reverter, buscou classificações que a gente nem acreditava que ia buscar. A Atlético Goianiense foi uma delas, o Palmeiras no Allianz Parque na Copa do Brasil foi uma dessas. Jogou de igual para igual pro Flamengo no Maracanã, quando tava 3-1 contra, sabe assim, teve chance de fazer gol no Flamengo lá no começo do jogo no Maracanã, né? O jogo que eu falei que eu entraria com reserva, mas depois entendi que não devia ter entrado mesmo, acho que o Rogério fez bem. Então, assim, o time do São Paulo não é um time frouxo, não é um bando de morto, igual eu ouvi gente gritar lá em Córdoba, não é.
Eu acho que o São Paulo teve um erro tático, que eu acho que o Rogério Mas você tem acha que o São que... Paulo não se abateu? Eu acho que o São Paulo se Não, abateu abateu. também. Não, mas se abateu. Mas eu acho que se abater não quer dizer que o time é frouxo. Eu acho que é Não, uma não, final. O São Paulo, esses jogadores, o Rogério carregou nessa final 10 anos de seca, de um título paulista. Eles estavam jogando com uma pressão gigantesca contra o Del Valle, que não tinha pressão nenhuma. Claro, isso não influencia sim, sabe? A torcida viajando pra Córdoba, final única, sabe? Aquele negócio, perdeu o jogo já era, não tem ida e volta. O São Paulo não Sim. sabe o que é final única, porque não jogou. Isso é uma novidade que o São Paulo não tinha disputado ainda. Então, quer dizer, é tudo uma questão nova. Tinha jogadores experientes, óbvio que tinha. Tinha muitos experientes, que não jogaram nada, inclusive. Né? O São Paulo O foi... Caleri, eu achei que o Caleri perdeu uns 2 gols ali que poderia, que não aconteceu Não, normal, ele não o Caleri, perderia. o Caleri pelo menos tentou. Me fala o que o Luciano fez no jogo. Me explica que hora que o Luciano apareceu no jogo. Me explica isso. Não tem É explicação, não verdade. apareceu. Então, assim, vou começar falando do Del Valle. Todos nós sabíamos que o Del Valle é 3-5-2, tem dois Sim. alas muito rápidos, chamam o Chaves e o Martins Fernandes. O São Paulo se preocupou muito, o Rogério Ceni botou o Reinaldo para marcar o Martins Fernandes, botou o Igor Vinícius para conter o Chaves nas pontas, porém o Rogério não pensou no meio. O time do Vale chamava o São Paulo para o campo de defesa para justamente explorar o meio de campo, que tinha o Sornosa, e esse tal de Faravelli é um baita de um jogador, joga muita Que bola. fez o segundo gol, né? Ele deu assistência pro primeiro e fez o segundo gol. Cara, ele jogou muita bola. Então, assim, é um jogador que até é bom ficar de olho nesse cara, porque ele joga muita bola mesmo. Então, assim, o São Paulo deu espaço no meio. Então, assim, o Martim Anselmi, era auxiliar do Ramires, que fez história no Del Valle. Exatamente. Ele é um trabalho que já se mantém há muitos anos, é a mesma filosofia de Exatamente, trabalho. exatamente. Então, assim, esse cara que é o treinador do Del Valle, ele fez muito bem a leitura. Ele sabia que o Rogério Ceni ia bloquear os alas do Del Valle. Tanto é que os alas nem apareceram no jogo. Se você falar do Chaves, não jogou nada. Ele estourou o meio com o Sornosa e com o Faravelli, e o Lautaro Dias, que é um baita de um atacante, e fez o papel Sim. dele de pivô. Então, assim, o São Paulo foi engolido taticamente pelo Del Valle. O São Paulo não conseguiu jogar contra o Del Valle. Então, assim, eu vejo muita gente falar, foi falta de vontade, falta de raça. Meu, não foi falta de raça e vontade. O São Paulo não entendeu o jogo, o São Paulo não entrou no jogo, o São Paulo não soube jogar uma final de Sul-Americana contra um time que tinha duas estratégias muito bem feitas. O São Paulo marcasse o meio e ia usar as pontas. Se marcasse as pontas, ia usar o meio. O São Paulo não soube marcar. O Pablo Maia ficou sobrecarregado na marcação e não jogou mal. Mas o moleque sozinho não dá pra jogar. Então, quer dizer assim, eu acho que o Rogério Ceni cometeu algum erro. Eu não sei explicar qual, tá? Eu não vou falar pra você qual foi o erro exatamente que o Rogério cometeu. Eu acho que o São Paulo não subestimou o Del Valle. Eu acho que o São Paulo tinha uma responsa de ganhar essa final por ser um time de camisa maior. Mas, assim, eu acho que houve um erro estratégico. Assim como houve um erro estratégico do São Paulo na final do Paulista contra o Palmeiras. Quando você tinha Sim. 3-1 a seu favor. De Tá? manter Isso o não quer... resultado, né? E mesmo se tentasse manter, acredito que o Palmeiras conseguiria virar o placar pelo time que é. Mas eu acho que o São Paulo falhou ali na leitura do jogo. O Rogério deu essa falha. E não conseguiu corrigir isso durante o jogo. Porque você olha o time do São Paulo, aquele time do São Paulo estava em campo, é o time ideal do São Paulo ali. É o time que jogou contra o Avaí, meteu 4 no Avaí. Alisson jogando muito. Patrick não jogou nada. Não Sim. jogou nada, Patrick. A bola chegava no Caleri dificilmente, entendeu? E quando chegava, ele não conseguiu concluir. O São Paulo teve acho que 10 impedimentos, cara. Eu sei que foi mais de 7. Foi. Cara, Deixa eu como ver aqui, você. deixa eu confirmar. Eu acho que foi Impedimentos, isso. teve 8 impedimentos do São 8 Paulo. impedimentos, cara. Meu, É é muita surreal quanto de É impedimento o muita Paulo coisa. teve. É muita coisa, sabe? Muita coisa. Então, quer dizer, o São Paulo foi engolido pelo Del Valle. Isso não é problema nenhum falar. Quando o São Paulo tomou o primeiro gol lá no estádio, é uma jogada que já tinha acontecido com o Felipe Alves defendendo a bola antes. A mesma Sim. jogada Sim. praticamente. O Léo ele não aproxima na marcação, ele deixa o cara chutar, ele deixa o cara finalizar. O Léo não se Ué, no joga na segundo bola, gol sabe, mesmo cara? faltou uma aproximação da marcação do São Paulo. Você vê que o jogador não Faltou. consegue trocar passe. Exatamente. Aí fala que o Felipe Alves falhou, mas o Felipe Alves não tinha que fazer. Aquele chute lá, meu, nem o Cássio É. pegar, pelo amor de Deus. Eu achei que Sabe? ele saiu um pouco desengonçado também, mas eu acho que assim, ele Não, tava segundo gol, também né? sem pai nem. Isso, Não, segundo gol. segundo gol foi do primeiro. O primeiro não foi falha Ah, dele. tá. Ah, não, primeiro não, Tá? primeiro O não. segundo gol é o seguinte, né? É uma troca de passes ali do time do Del Valle, que o Sornosa toca pro Lautaro, que faz um passe genial pro Faravelli, que vem lá do fundo. O cara vem correndo Sim. lá do meio de campo, sozinho. O goleiro, cara,
ele tá vendo a jogada. Ele tá vendo a jogada de frente, cara. Meu, era óbvio pra qualquer pessoa que tava, até pra quem não enxerga, cara, que o Falabella ia sair sozinho na cara do gol. O goleiro antecipa a jogada, cara. Chega Sim. mais firme, Lembrando que eu já falei do Felipe sabe? Alves bem pra caramba dele aqui, mas dessa vez não tem nem como Não, defender. ele não é É um que eu mau acho que o Felipe goleiro, Alves, cara. ele é um goleiro comum. É Ele isso, é um não, goleiro ele não é um comum. goleiro, ele não é um goleiro para altura de um gigante. Não é. Sim, exatamente, exatamente. O Ele São Paulo pode ser contratou esse um cara. bom goleiro reserva. Sim, O São sim. Paulo contratou pela necessidade. O São Paulo nem pesquisou o mercado. O São Paulo foi atrás do mais barato e o É. Rogério sabia conhecer e foi. Isso aí é um outro erro que não vem ao caso agora, que não, eu acho que não tem influência no gol, no jogo. Já vale um programa de falar um pouco do problema da montagem do elenco de São Paulo, né? Se a Não, gente for falar. é um problema de elenco do São Paulo sabe, eu acompanhei alguns programas hoje de esporte, né? E eu não dou muita importância para isso não, tá? Eu ouço o que os caras falam, entra por ouvido e sai pelo outro, cada um tem a sua opinião sobre o jogo, sobre o time. Claro, claro. Sabe? E assim, o São Paulo partiu de um time bom para um time horrível, sabe? Eu acho que não é nem 8 nem 80, sabe? Eu acho que o trabalho do Rogério passou de bom para razoável para ruim. E o Rogério mesmo falava que essa avaliação É. dependia muito da Sul-Americana. O Sim, Rogério sim. bota em xeque a permanência dele. O Rogério não sabe o que fazer no que vem. Eu até concordo com o Rogério porque eu acho que quando você monta um time e você não vê a diretoria trazer o que você espera, eu acho que tem que pensar muito. O Rogério tá botando a cara dele a tapa de idolatria no São Paulo. A segunda vez que tá Sim. fazendo isso no São Paulo. Então ele não pode jogar isso no lixo de novo, sabe? Mas assim, a torcida, na maioria, né, todo mundo, na maioria, que pelo menos estava no estádio lá, que eu conversei, não quer que ele saia. Não tem como pensar no ano que vem sem o Rogério Ceni. Independente do que aconteça nessas 10 últimas rodadas, que vale muito pro São Paulo, cada jogo é uma final pro São Paulo. Dos dois próximos jogos do São Paulo, vale muito. É o América Mineiro Sim. fora e o Botafogo em casa. Então, assim, sabe? Depende. O São Paulo pode aproximar da Libertadores por causa disso, porque vai ter G8, provavelmente, né? Então o Sim, São e Paulo assim, pode. dependendo, você vai jogar. Você acabou de falar, que a gente até vai falar sobre isso. Ele vai enfrentar o América, que é um confronto direto pela disputa do G8, né? E vai enfrentar o Botafogo, que pode ser também, dependendo do resultado do jogo de hoje, como o Botafogo vai sair. São dois jogos que estão ali, times que estão na mesma posição que ele, basicamente. Quer dizer, eu espero que o São Paulo jogue contra o Botafogo como jogou a final da Sul-Americana, entendeu? Mas você sabe que isso não vai acontecer, provavelmente. Provavelmente eles vão jogar. A gente acha que eles vão entrar com outro tipo de, né, de gana, mas assim, foi complicado. O pior é que antes da partida eu tava achando que o São Paulo ia ser campeão. Eu falei, toca no Caleri que é gol. Eu tava naquela assim, tava vendo lá na casa da Vitória, tá falando pro meu sogro, não, São Paulo, pô, toca no Caleri que é gol, não sei o que, é o Tricas, zoando, mas achando que o São Paulo realmente vai ser campeão. Mas não deu. Não deu. Eu também torci pro São Paulo. Então eu torcendo pro São Paulo, não sei porquê, mas Acho que tava foi por torcendo. isso, hein? Acho que Cara, por carinho eu ainda tenho um pouco de carinho pro Rogério Ceni. Acho que ele saiu, eu queria que ele saísse no momento que ele saiu, por causa de teimosia, mas não acho que ele fez um trabalho ruim como colocam. Não acho. Entendi. é o que eu Fala, falo fala, toda fala. vez aqui agora. Sobre o jogo, eu já falei, São Paulo não soube ler o jogo e perdeu o jogo, fato. A torcida do São Paulo tem que aprender a ler o que é o Clube São Paulo nesse momento. E eu falo isso toda live, praticamente, acho que eu falo isso, é repetitivo, parece que ninguém entende. Cara, a situação do São Paulo é crítica, cara, financeira, ela é crítica institucional. Administrativamente. Há uma semana antes da final, foi voltado aí um golpe, passou de reeleição do atual presidente, que vai ser reeleito provavelmente, né, quando tiver eleição. Os caras botaram isso em votação com aqueles conselheiros velhos que tem em São Paulo, há uma semana antes da final, cara. Mas isso não conta, não entra em campo. Mas, cara, pra gente que é torcedor, pra gente que vive o São Paulo, sabe? Pra gente conta isso, cara. Isso é mais uma punhalada nas nossas costas, sabe? A gente não vai no Morumbi esperando que o São Paulo perca um jogo. A gente não tá só. Passou a época que torcedor só cuidava da parte de ver jogo e ir embora e esquecer do resto. O torcedor de hoje em dia, ele entende o que acontece no clube, cara. Ele procura saber, Sim. ele lê, tem muita notícia sobre isso. Então, assim, achar que a gente vai ficar aleatório e não entender o que está acontecendo no clube é uma mentira. A gente entende o que acontece no clube, sabe? E, assim, quando eu vejo o São Paulo administrativamente mal, institucionalmente mal, chegar numa final de Sul-Americana, chegar numa final de Paulista, uma semifinal de Copa do Brasil, com o Rogério Ceni como treinador, um ícone, que é o cara que briga pela gente lá dentro do São Paulo, é o único cara que faz isso.
Meu, eu não posso ficar revoltado, sabe? Eu não posso xingar o time sem Sim. vergonha, sabe? Porque esses caras que estão aí é fruto de contratação da diretoria. Não é o Reinaldo, foi mal, o Reinaldo que jogou nada, foi muito mal. Ele não tava lá porque ele caiu ali de paraquedas. O São Paulo foi buscar o Reinaldo, cara. Ah, o Reinaldo é Sabe? revelado, né? No São Paulo, não? Não é não. Não, Mas não ele é. tá há Não, não? muito tempo. Tá há muito É, tempo, tá ele foi muito tempo. embora, voltou, É, enfim. foi emprestado pra Mas Ponte teve Preta, foi qual foi o emprestado pra jogador que Chapecoense. Que o Ceni reclamou que ele não pediu? Na verdade, ele não pediu o Galo pro O São Paulo Galo. trouxe. Ele É, aceitou, porque ele tá precisando de jogador. São Paulo É, o tava. Galopo não é um isso. jogador ruim, mas O Marcos Guilherme, o Rogério consultaram, o Rogério falou pode trazer, porque ele não tinha ponta nenhum e tinha que apostar em alguém, porque se não fosse o Sim, Marcos Guilherme, não ia vir ninguém. Então, assim, nenhuma contratação que o Rogério pediu, o David, que tá no Inter, o Rogério pediu, jogou no Fortaleza com ele. Né? Não vou falar que é bom jogador, porque eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia se ele jogar bem ou não. O Rogério pediu esse cara, tá no Inter, encostado. A diretoria não trouxe. sim. Então, assim, não dá pra jogar a culpa nas costas do Rogério. Eu acho que esse jogo especificamente, algum erro de estratégia foi cometido. Sabe? Eu não sei explicar qual foi, se botasse mais um volante, se entrasse com 3 zagueiros para espelhar a tática do Del Valle, para tentar se espelhar nisso ali, eu não sei. Eu sei que o São Paulo não jogou bem, o São Paulo mereceu perder, isso é fato. A gente que estava lá em Córdoba, quando o Atlético faz o Independente faz o primeiro gol, e o jogo continua sendo independente mesmo, o São Paulo não conseguia atacar, o clima Sim, de sim. tensão toma conta. A gente começa a perceber que, meu, não tá dando certo. E você olha, pensa no banco do São Paulo, você pensa, caraca, nós temos o Galopo, tem o Marcos Guilherme, tem o Bustos, tem o Igor Gomes. Você fala, cara, vai fazer o quê? O que o Rogério vai fazer para mudar? Qual o jogador que vai mudar o São Paulo do patamar de Sim. tirar daquele jogo e mudar o tipo de jogo? Sabe? A torcida gritando, mexe, Rogério, mexe, Rogério. E quando o Rogério chama o Igor Gomes, critica. Eu falei, meu, mas esses caras que o Rogério mexe, quer botar quem? Quer botar quem? E o Igor Gomes não entrou mal. Tá? Deixar bem claro aqui de novo. O Igor Gomes não entrou mal. O São Paulo tava uma porcaria. Já o Igor Gomes tentou alguma O coisa que Fernando não é tinha que fã número fazer. 1 do Igor Gomes. Não é que eu sou fã do Igor Gomes, Tô cara. Eu zoando, só tô acho zoando. que é um absurdo queimar um garoto desse, que é jovem, que vai errar Sim. muito, que vai aprender muito ainda, cara. O São Paulo não tá no direito de queimar jogador, sabe? Não tá, a torcida do São Paulo não tá nesse direito. Então, a final sul-americana é isso, cara. São Paulo perdeu, mereceu perder. Eu acho que a torcida do São Paulo tem que rever o que é o clube nesses últimos anos. Rever o ano que, mesmo que não foi para Libertadores, cara, pensar, o São Paulo tá pronto para disputar uma Libertadores? Tá pronto para chegar numa Libertadores, fazer alguma coisa de útil na Libertadores, cara? Eu acho que pensar nisso, sabe? Se tivesse ganhado a Sul-Americana, poderia estar disposto a disputar uma Libertadores com investimento. Ia ter uma visibilidade a voltar, sabe, aqui, aquela. O São Paulo é gigante, mas voltar aquele. É mais gigante ainda, sabe? De mostrar que personalmente é enorme, é gigantesco. Sim, sim. Mas assim, tá pronto para disputar uma Libertadores? Você acha que o São Paulo tá pronto para jogar uma fase de grupo contra River Plate, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense? São Paulo não tá. Então, assim, tem mas que pensar o que é bom, sabe? acho que nem precisa estar agora, mas não começa nem a parecer que está num processo para no futuro estar. Tipo, parece que não começou um projeto para acontecer isso. Parece que o time está muito mais para um time em desconstrução do que um time em construção. É, Desconstrução vai estar mesmo. Oi? Desconstrução vai estar mesmo. Eu li hoje sobre isso já. O São Paulo vai dispensar vários medalhões. Que Debandada. não acho ruim alguns medalhões ir embora, sabe assim? Mas acho que assim, Reinaldo acho que não deveria ir embora, eu acho que ainda é importante, eu acho que apesar de tudo, Rafinha eu acho que é um cara importante. Agora Éder, Miranda, concordo, tem que ir embora. Eu não dispensaria, tentaria renovar com o Igor Gomes e tentaria trazer peças que ajudassem o Rogério. Eu acho que o time do São Paulo não é um time ruim, é um time que, na mão do Rogério, tá fazendo muito, sabe? Eu acho que peças, algumas peças que faltam para ele ter um elenco que tenha ele mais opções para mudar o jogo durante, sabe, o percurso ali que o Rogério não tem hoje. Eu acho que é isso. E vai ter uma desconstrução se o São Paulo não for para Libertadores. Mas assim, desconstruir tudo para construir do novo do zero é mais do mesmo, né? Precisa saber se o Rogério vai querer isso, se o Rogério Ceni vai aceitar isso. E para mim, a maior perda do São Paulo, se acontecer alguma coisa assim, dando o Rogério sair, é essa. O Rogério Ceni não pode sair do São Paulo. Se o Rogério sair do São Paulo, o São Paulo se afunda de novo. A sensação que eu Então, tenho é que o São Paulo está sempre nesse processo. Desde quando o Ceni assumiu a primeira vez, o Ceni pegou um time que era bom,
Ele botou os garotos da base, que começaram a jogar bem, começaram a ser vendidos, e os jogadores novos começaram a ser vendidos, ninguém repôs, sabotaram o Rogério praticamente, né? Isso é mais do que os clubes brasileiros sofrem. Acho que São Paulo não está muito diferente do processo que passou o Vasco, que passou o É, Botafogo, que passou Cruzeiro. depende. É porque dá para se reconstruir. O Fluminense, ele praticamente se reconstrói quase que todo ano e faz um time competitivo. É porque isso é muito em relação, eu acho que o dar certo no final das contas. Eu acho que, óbvio, por uma partida do São Paulo, um projeto que não deu certo, né? Mas, se você for, como a gente está falando, São Paulo ganha o título pela Sul-Americana, aqui a nossa conversa poderia ser completamente diferente. Só quero encerrar falando uma coisa. Falar que a torcida de São Paulo é incrível pra variar. Falar que acho que foi o Léo que falou. Que eu não sei quem foi que falou no grupo da gente lá, falou que, cara, que o São Paulo virou uma torcida popular. Que o São Paulo realmente virou isso. Eu quero muito que o torcedor de São Paulo não abandone o time. Domingo tem jogo contra o Botafogo, eu estarei lá. Eu não vou abandonar meu time, não vou. Acho que quanto mais o São Paulo Eu estarei lá também, torcendo pro Tri. Vamos! Vem pra cá, vem! Vem o São Paulo Botafogo, vem, então é louco você vir aqui, junto comigo na arquibancada lá, vem. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que você me contou meu raciocínio, Eric. Valeu! Calma aí. Eu não precisa perder essa piada. Não, é que eu acho que a torcida de São Paulo não pode abandonar o time na situação. Eu acho que quanto mais o São Paulo me machuca, mais eu amo o São Paulo. E por que mais eu tenho vontade de ir no Morumbi ver o jogo de São Paulo. Porque é meio louco isso, né? A gente apanha e quer ver o jogo do time. Mas é porque, é amor. Não tem, quem viajou pra Córdoba sabe que não é... eu não tinha dinheiro pra viajar e, mano, é amor. A gente faz isso por amor, cara. A gente ama um clube que a gente torce, o Jean ama o Flamengo, você ama o Botafogo. E a gente sabe o quanto a gente sofre por esses clubes, cara. Eu faria tudo de novo pelo São Paulo de novo. Sabe, eu queria voltar muito pra sexta-feira e fazer tudo que eu fiz, mesmo sabendo que a gente ia tomar um pau do Del Valle, sabe? Foi uma experiência única, sabe? Que eu demorei pra assimilar o que aconteceu no jogo, demorei tudo, mas, vale a pena, cara. Quem tiver a oportunidade de um dia ver o jogo do seu time numa final fora do Brasil, se vai ganhar ou não, se é favorito ou não, é um jogo único. Você não sabe o que vai acontecer. Seu time pode ser favorito e perder, pode ser um pior e ganhar. Claro. Futebol é isso. Então, assim, vá ver o seu clube, não deixe de prestigiar o seu clube. Se você ama mesmo, vai. Eu não me arrependo. Você foi trouxa de ir pra Córdoba. Não fui trouxa não. Faria tudo de novo, mesmo sabendo o resultado. Porque, é isso. São Paulo é isso, Flamengo é isso, Botafogo é isso, a gente ama o clube, futebol é isso. Então tem que ir. Boa. Vou deixar meu recado pra torcida também de São Paulo. Não bebam Del Valle. Por favor, não bebam Del Valle durante um tempo aí, dá uma segurada. Bebe sim. Del Valle vai dar gatilho, isso é um problema, hein? Pelo amor de Deus. Vai dar nada. São Paulo tem azar naquele estádio de Mário Kempis, lá, isso que dá azar aquele estádio lá no gente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, esteve a rodada toda acontecendo no sábado devido às eleições. E para começar o jogo da Globo, a gente teve Atlético Mineiro e Fluminense, 2-0 Atlético Mineiro, jogo no Mineirão. O Atlético Mineiro voltou a vencer no Mineirão depois de um tempo sem vencer. Foi um jogo estranho, porque o Fluminense daquele jeito dele, com a bola e tal. Teve algumas oportunidades que perderam quando teve até um gol anulado, que seria um belo gol dele, por sinal. Mas Hulk fez o primeiro gol ali pelo Atlético no primeiro tempo. No segundo, depois, o Atlético abriu 2 e decidiu a partida, né? Bom, cara, o time do Atlético ele tem que brigar por essas Libertadores, né? Ele tá necessitando disso. Como a gente fala, pode ser que o ano, né, seja desperdiçado caso ele não vá, pelo investimento que tem, e pelo projeto, ainda mais ano que vem, com a Arena MRV aí sendo inaugurada, a Libertadores é crucial para o projeto do Atlético Mineiro. E o Fluminense caiu para terceiro, mas continua muito bem ali, localizado no G4. Fala pra gente, Jean, Atlético Mineiro e Fluminense. O time do Atlético, ele não vinha jogando mal. Ele só jogava sem fome. Parecia que era um time que tava ali com a bola e beleza, se parecer ali a chance para fazer um gol, a gente tava faz. Sentindo a situação do clube. Eu acho que também o Atlético tava nervoso, tava querendo muito ganhar. Isso, acho que tava ansioso pro ano que vem, sabe? A gente não tem mais nada o que fazer aqui. Eu acho que é o pensamento deles. E parecia desinteressado. E o Hulk é o jogador mais interessado nesse caso, porque são muitas críticas sobre ele, né? Como a gente já disse aqui várias vezes, ele é o cara da vaia do Galo, entendeu? Os torcedores começam a vaiar ele, por ser o líder técnico do clube.
e já tinham começado já alguns a vaiarem o Hulk. E esse foi o jogo que ele voltou a brilhar, né? E na maior vítima dele, que é o Verdade. Fluminense. O Fernando Diniz, ele cometeu alguns erros no jogo. Essa loucura do Felipe Melo de zagueiro, não dá. Não, primeiro, a loucura do Felipe Melo, pra mim, o Felipe Melo já é jogador em atividade. Isso, o Pra Felipe mim, Melo tem pra mim, tá? 39 anos. 39 Já é. anos. Cara, eu não consigo entender. O Fernando Diniz adora ele, né? Fazer o quê? Mas ele é Sim, um jogador sim. de 39 anos e parece que tá com dificuldade de entender, ou ele ou o técnico, que o cara tem 39 anos. Aí jogou na zaga, aí, o primeiro gol, se eu não me engano, do Galo, ele tava lá, ele jogou na zaga pela esquerda. Ele sai lá da zaga esquerda para dar um bote na ponta direita e não tava nem cobrindo o zagueiro, porque geralmente o cara vai cobrir o zagueiro, né? Ele sai desgovernado e deixa um buraco enorme. Então, o Diniz peca nessa teimosia. Se ele gosta de um jogador, ele não abre mão. Acho que é um dos problemas dele para evoluir, ser menos teimoso. E ele em todos os times ele esbarra na teimosia. Se ele tá fazendo uma coisa, ele não abre mão. Muitos chamam de convicção. Eu acho que convicção é até a página 2. De resto é teimosia. Tá vendo que aquele negócio não tá dando certo. E aí o Felipe Melo fez um jogo mais ou menos, o último, e aí ele elogiou lá vou botar ele aqui pra jogar. Mas o Fluminense é um time que apresenta atuações melhor do que dá, né? Ainda assim, com o Diniz. Teve uma expulsão, né, do Manuel. Isso, mas foi expulso. Ele tinha tomado um primeiro amarelo numa confusão boba, que ao meu ver ali, confusão idiota, tomou um amarelo. Aí meteu a mão na bola, tomou um segundo e isso também mudou o jogo, né? O Claro, Cuca claro. conseguiu jogar com mais um, né? Acho que aprendeu. Ó, viu? Ganhou o jogo com a menos, ó. Quem diria? Fica assim, ó. Verdade. Fala pra gente, Fernandão. Atlético Mineiro e Fluminense. Eu esperava que o Fluminense até conseguisse o resultado melhor lá em Minas, pela situação do Atlético, como Eu o tava Jean contando disse. com empate pra ajudar o Fogão, mas não deu. E eu também podia, né? Podia contar com alguma coisa, porque na situação que eu tô agora, eu É preciso, verdade. qualquer estadinho tá me ajudando também. Concordo com o Jean que o Atlético não tinha fome, mas eu acho que o Atlético tava jogando mal. O jogo do Atlético é sem graça, cara. É um jogo totalmente sem graça. E pode ser até pela vontade. Concordo até com o Jean, que tem jogada, é um time que trabalhou com o Cuca. É quase o mesmo time, com melhores esforços ainda. Mas eu acho que o Atlético estava Sim, jogando mal sim. Então, assim, eu vi os melhores momentos do jogo, vi que o Fluminense teve chance de fazer gol. Teve chance de teve. fazer gol. Né? O Ganso, vou Principalmente falar. no primeiro tempo. Então, o Ganso joga muita bola, o Ganso acha qualquer jogador ali disponível ali. E o Atlético explorou que o Fluminense tem mais de erro, né, cara? É uma defesa muito alta. E quando você joga uma defesa alta com o Felipe Melo, cara, é pedir pra tomar gol, é chamar o gol, é chamar, vem pra cima de mim, sabe? E é uma Isso é coisa que a uma gente fala. unanimidade entre a gente. A gente fala. Toda semana a gente fala que o estilo do Diniz jogar com defesa alta. Eu não critico, é uma opção dele, pelo sistema de jogo que ele joga muito Claro. ofensivo. Mas é um esquema que deixa muito vulnerável a zaga. Deixa a zaga muito vulnerável e toma muito gol. Sabe? Eu acho que se o Diniz, se o Diniz equilibrasse mais defesa e ataque, cara, ele seria um treinador fantástico, cara. Ele já é um treinador que eu acho muito bom. Mas acho que ele seria mais ainda. Sabe? Porque peca muito nisso. A teimosia que o Jean fala. Né? Ele foi teimoso no São Paulo, foi teimoso em todos os clubes que ele passou. Sabe? E eu acho que o Fluminense está fazendo uma campanha muito digna no campeonato, sabe? Eu acho que assim. Também acho. Eu acho que. Não, esse jogo, o Fluminense não vai ser campeão brasileiro, mas não é terra arrasada. Eu Não, acho que não ele é. fez muito acima do que ele poderia fazer. Eu acho que ele ajuda a firmar um estilo de jogo, firmar alguns jogadores, e ele pode muito bem sonhar coisa mais alta ano que vem, por exemplo. Sim, eu acho que o Fluminense, terceiro lugar, acho que é mais do que esperava. Eu acho que, né? Sim, sim. Eu não esperaria o Fluminense nessa posição. Então, eu acho que o trabalho de Diniz é um trabalho muito bom e tem que ter continuidade. E acredito que o João, que é Fluminense, né? Acredita nisso também, O tem que ter Jota, com continuidade. certeza. Então acho que o jogo foi aquele negócio, posse de bola do Fluminense, muita posse de bola, altamente,
mas com mais chance pro Sim. Galo, mais chegada do Galo. Até pela necessidade do Atlético provar também que precisa de resultado, né? O Atlético está numa posição que não é a que ele imaginava. Talvez trocar o Fluminense e o Atlético de tabela é o que a gente imaginava no começo do campeonato, Sim. né? O Atlético em terceiro, o Fluminense em sétimo. Seria mais justo. Mas o futebol do Pelo Galo... elenco que tem. Exato. Exato. Pelo elenco e pelo treinador que tem também, que é o Cuca, que é um treinador bom, não fala que é um treinador ruim. Então, eu acho que é um jogo que eu esperava o Fluminense melhor, mas também não é surpresa nenhuma o Galo ganhar. Pelo contrário, joga em casa. E o Fluminense também não joga Sim, muito bem sim. fora de casa. Então, eu acho que é um placar justo. Internacional 1-0 em cima do Santos, jogo no Beira-Rio, torcida lotou e o Inter fez o possível. Perdeu muitos gols o time do Inter, perdeu muitos gols. Pô, teve uma bola que o cara recebeu, não lembro quem foi agora, na entrada da área. Pô, ele isolou a bola lá longe. Assim, o time do Inter já tinha. Parece que o time do Inter tem um problema. Quando ele parece que ele vai chegar, que ele vai aproximar, que ele poderia colar, por exemplo, não ganhou do Bragantino jogando em casa na rodada passada, poderia estar hoje numa distância menor do time do Palmeiras. O Palmeiras pode, assim, tropeçou com o empate, teoricamente tropeçou, né? Só que o Inter ainda não soube aproveitar isso também, mas é o que está mais perto ali do Palmeiras aí. Já no caso do time do Santos, né? O time do Santos fica naquela mesmo. Meio de tabela, é um time também inconsistente, é um time que se salva muito pelos garotos que tem, mas também se falta peças de reposição, falta um elenco mais experiente, né? Enfim. Mas interessante. Fala pra gente, Fernando. Cara, você falou tudo já do Inter e do Santos, né? Eu falo que eu acho impressionante o Inter estar em segundo lugar, sabe assim? O Também. Inter do Mano Menezes, tá? Vou deixar bem claro que não é o Internacional em si, é o Inter do Mano Menezes. Eu acho que o Mano Menezes, eu vejo o jogo do Inter, o Mano não tá sendo aquela característica do Mano de jogar o time pra trás e esperar. Tem sido um time diferente, é um time que o Mano armou de uma forma. Até porque Sim. tem o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique, né? Alemão, tem uns caras diferentes no Tem, Inter. tem um. E esse alemão, cara, um garoto que veio, jogou, fez um bom campeonato gaúcho, chegou pro Inter do Ele tem nada um e tava pro. chutaço, né? Pô, tá jogando muito bem. São jogadores que o Inter tem interessantes que eu não achava que renderiam, assim, não conhecia, na verdade. O Fabinho já não conhecia. Exato. Que o Mano conseguiu encaixar um time que é um time que tem uma lógica de não ficar defendendo. É um time que ataca bastante. Então eu acho bem interessante ver esse time do Inter, do Mano, chegar na segunda posição. Obviamente que brigar pelo título, eu acho que ninguém briga mais. É uma coisa que a gente não pode nem cogitar. Eu Olhando também aqui a acho. tabela agora, na situação que está o jogo do Palmeiras agora, mesmo tomando empate, cara, é difícil cogitar qualquer briga pelo título. Mas ver o Inter em segundo lugar com o Mano Menezes me surpreende bastante. Mas eu acho Sim, que o Mano mudou muitas características de como ele joga nos outros times com o que tá jogando no Inter. O Inter é um time bem diferente do que é o Mano Menezes nos outros clubes. Eu acho um verdade. time que tem Também acho. atacado mais, tem envolvido mais os times, não tem ficado só na defesa esperando o time vir e explorar contra-ataques. Eu acho que é bem interessante ver esse Inter do Mano, que é muito pouco Parece. falado, né? Sim, sim, sim. Eu acho que o ano sabático aí que ele tirou fez bem pro Mano. Depois Cara, todo mundo, acho que o último time que ele tinha dirigido foi o Cruzeiro, né? E aí, enfim, né? A cara, gente sabe que não todo tava mundo tem bom. que evoluir. Todo mundo tem que evoluir taticamente, Claro, cara. claro. Futebol não permite que ninguém fique igual o Renato Gaúcho, achando que é só ele que funciona e pronto. Acho que todo mundo tem que evoluir. E acho que o Mano, Verdade. espero que ele tenha evoluído nesse ponto, porque eu acho o Mano mesmo bom treinador, eu não acho ruim não. Mas se ele evoluiu para esse ponto de fazer esse Inter jogar desse jeito, que ele faça os próximos times jogar de acordo com a característica que eles precisam jogar, não de acordo com o que ele acha que é o certo jogar. Sabe? Porque tem Sim, muito treinador que bota o time com 3 zagueiros, mesmo o time não tendo que jogar com 3 zagueiros, porque o time não tem característica para jogar com 3 zagueiros. Tem um treinador que é fixo. Essa é minha tática e pronto. É igual o Diniz. Ele consegue fazer o time dele jogar de acordo com o que ele gosta. Mas tem time que não dá para jogar como ele quer. Ele tem que se adaptar a isso. E também ele não consegue se adaptar a isso. Ele acaba, afinal, estragando por causa disso. Então é bom ter treinadores que têm esse pensamento de acordo com o elenco que tem na mão, vai expor o variar de time. ideia. Sim. Exatamente, isso é importante. E o Santos, 11º lugar do Santos, 37 pontos. Cara, tá ótimo pro Santos. Tá Tá no nosso ótimo, bolo ali, tá no nosso sabe? bolo ali. Todos nós aqui tínhamos opinião, não sei se o Jean também tinha, mas nós falamos isso aqui já. Eu achava que o Santos ia brigar pra não cair, ia estar lá embaixo. Sim, eu também. Também. Pelo que eu vi no Paulistão do Santos, cara, era terrível, Sim. sabe? E o Santos mudou do. Qual é o daquele treinador argentino, gente? Me ajuda aí. Fabian Bustos. O Bustos, mudou pro Bustos, foi Foi. pro Lisca. Do Lisca tá com esse Orlando aí que vai ficar até o fim do ano, que é um cara que tá lá no Santos. Então, Sim. assim, trocou o treinador 3 vezes e continua lá no meio da tabela, Normalmente troca de sabe? treinador E chegou o Soteldo também, né?
Chegou o Soteldo, que um é grande assim, jogador. Muda. é um Eu grande acho. jogador, é um grande jogador. Mas Verdade. mesmo assim, cara, não é um cara que vai resolver o problema do Santos, entendeu? Não. Sozinho não vai. Sozinho não Verdade. vai, sozinho não vai. Então, Entendi. assim, eu acho que a campanha do Santos é muito digna, perto do que você vê, o que imaginava que seria o Santos nesse Brasileirão, Também sabe? acho, também Então, acho. eu não tenho, a torcida do Santos acho que nem deve ficar revoltada com isso, porque, cara, é ótimo. A Em- decepção é outro clube, que nós vamos falar já já, mas a decepção é outro clube que não imaginava estar onde está. Mas não o Santos, está na posição ótima para ele. Verdade. Fala aí, Jean, pra gente. Internacional e Santos. Eu ia começar meu comentário muito parecido com o Fernando começou. Eu ia falar, eu não sei nem o que o Inter está fazendo ali, porque a gente não foi acompanhando ali quando foi ver o Inter já estava no segundo lugar. Eu só não acredito ainda que o Mano tenha mudado a concepção de futebol. O que eu acho é que eu acho que ele está podendo não pensar tanto em resultado. Sim, Ele não está com uma pressão de resultado. Então ele pode deixar o time jogar de maneira mais light, digamos assim. Eu acho que se o Inter tivesse numa final da, da, da Sul-Americana, por exemplo, eu acho que ele mudaria um pouco a forma de jogar, seria um pouquinho mais pragmático, do jeito que é humano. E seria Mas bom até pro São também, Paulo. oi? E seria bom até pro São é, Paulo isso. Seria. Mas também não dá para tirar os méritos dele, né? Ele tá vendo que tem jogadores bons ali de ataque e tá botando os caras para jogar. É um time que faz muitos gols. Vamos ver agora contra o Flamengo. Vamos ver como é que ele vai postar o Inter contra o Flamengo. sim, Se ele sim. vai deixar jogar dessa forma leve, porque certeza que é um jogo que ele quer ganhar, entendeu? Com certeza. São jogos grandes que ele vai aparecer, o time dele vai aparecer. Então vamos ver como é que ele vai fazer. Mas eu acho que essa questão do time mudar a característica do Mano, eu acho que é mais por jogar mais leve, sem pressão de resultado. Tá em segundo lugar, ele tá ótimo, tá uma maravilha. E eu acredito nisso. O Santos deveria estar brigando para não cair, foi o que eu achava. A princípio, né, no começo ali, alguns jogadores da base surgiram, salvaram o Santos, mas é o que eu sempre falo, time com a garotada, tem uma hora que eles caem de produção normal, e precisa de ter um Sim, cara ali para ajudar, e esse cara ali é o Soteldo. Então, é um ano, aquele ano que é o que dá para fazer. O Santos. exato. E eu Exato. só queria falar Verdade. uma coisa, Eric, rapidinho, só uma situação do Fala Inter aí. que eu queria falar, do Edenilson, cara. Eu acho que a torcida do Inter tá fazendo com o Edenilson é uma baita sacanagem, sabe? Só vaiando o cara, criticando o cara. Meu, o jogador vive de fase boa e fase ruim. O Edenilson já deu muito pro Inter já. Eu acho ele um baita jogador. Eu queria muito ele no São Paulo, muito mesmo. Se o Inter quiser Eu também dispensar, gostaria dele. podia mandar ele Botafogo. pro São Paulo, que eu aceitaria na hora. Não se encaixaria no Flamengo, não se encaixaria no Palmeiras, mas em times como Mas eu reconstrução como tenho. São Paulo e Botafogo encaixaria. Mas, eu acho que assim, é o que eu falei do São Paulo, sabe? É criticar o jogador, cara, que pode render pro clube, cara. O cara entrou aqui no jogo contra o Santos com 89 minutos, no fim do jogo. Eu não acho que nem o Mano tá queimando o cara, pode estar preservando o cara pela situação que tá com a torcida, né? Eu não acho que também que ninguém é santo, ninguém faz tudo certo. Mas eu acho que tem que ter um pouco só de cuidado para não queimar um jogador que é aditivo do clube e é bom pro clube, sabe? Acho que isso é mal Mas do assim, Brasil, dos Não, torcedores sim, brasileiros. sim. Posso mas apontar assim, um jogador de cada clube aí com que esse sofre mesmo isso, problema. verdade. Não, sim, sim. Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que o problema do Edenilson, um pouco, acho que até o Patrick passou, eles são a cara de um Inter que não conquistou títulos. Um De Inter que erro do Flamengo. chegou perto de títulos, um Inter que, pô, ele é como se fosse a cara de um time que fracassou, você entende? Então eu acho que isso passa muito por isso. Quando um cara está Isso, muitos anos, que é um jogador que é um bom jogador, claro, mas ele apresenta muitos anos num clube, onde o clube chega perto, ou o clube dá mole, tá investindo, algum jogador vai ser culpado, pode dizer assim. Eric, E o que é o deixa eu falar Edenilson uma Reinaldo coisa. é essa cara. Reinaldo no São Paulo, Gente, o Reinaldo, Diego no Flamengo. deixa, exatamente. deixa eu contar uma história Também rápida pra acho. vocês aqui. Vou puxar de Também novo acho. aqui. Meu, tem um jogador que jogou no São Paulo, que foi goleiro, que o cara de 90 e... Quando ele foi titular, de 96, acho 90, não sei lá quando foi que ele foi titular, de 96, acho, até 2004. Esse cara foi xingado de amarelão, era não ficar caçado.
Esse cara foi culpado por eliminações do São Paulo. Esse cara Não, hoje, esse cara depois, calma, esse cara depois conquistou tudo pelo São Paulo e é o treinador do São Paulo hoje. Então, acho que assim, eu concordo que o cara foi num período ruim, tudo, mas, meu, ele pode ser a chave para uma vitória do Inter aqui no ano que vem, sabe? E não é um jogador, não tô falando de jogador ruim, eu não tô falando do, sei lá, fala um jogador ruim aí que vocês conhecem, sei lá, qualquer um, mas não é, ele é um jogador bom, tem ele, vários. É porque aí tu me pegou nessa entendeu? agora, eu tô com esses vários. Não, Marcos sim, mas assim, Araújo. Márcio Araújo, Wesley, sei lá que serve falar, tem um monte de gente ruim. Então, assim, ele é um cara bom, entendeu? Isso que é o problema, entendeu? Queimar um cara bom, que pode ajudar o O elenco. Neymar foi chamado de pipoqueiro aos 17 anos num jogo do Paulista. Foi a minha primeira imagem do Neymar que eu lembro, assim, primeiro jogo que eu parei pra ver, o Vila Belmiro gritando Sim, pipoqueiro, a criança, 17 anos, no Campeonato Paulista, cara. Que loucura. exato. Então. Eu não acho que tá certo que fazer com o Denilson. Só tô dizendo que eu acho que é isso que a torcida pensa. Ele é uma Não, sim, eu imagem concordo. É. de uma geração fracassada, você entende? Acho que isso prejudica também o jogador no elenco. E isso Acho cai que no esse Reinaldo no pode São ser um Paulo problema. também, igualzinho o Jean falou. Cai no Reinaldo no São Paulo. Verdade. É, Perfeito. quando o Reinaldo tá no São Paulo é só fracasso. O Reinaldo não E ganhou é o quase nada Diego no no São Paulo. Flamengo também. E o Diego Também, ainda verdade. conquistou. Apesar de tudo, né? Que ele conquistou isso. E conquistou no final ali, né? No final, quando ele já não como protagonista mais, mas foi aquela fase que do cheirinho e tal. É a mesma Sim, coisa. É a imagem de um jogador de uma geração que fracassou. É muito complicado você tirar esse estigma e a torcida não perdoa. Infelizmente, sim. pode acabar fazendo isso com um jogador bom, mas a Não, mas torcida não daqui a perdoa. 10 Não tem jeito. anos, daqui a 10, 15 anos vão falar. Cara, lembra do Edenilson? Jogava muita bola. Exatamente isso, Certeza, cara. certeza, certeza. Cara, Verdade, verdade. chutaram o Patrick do Inter, trouxeram o Lisieiro, mandaram o Lisieiro do São Paulo pro Inter, trouxeram o Patrick pro São Paulo. Olha aí, você quer o quê? Como os caras falam que ia dar certo isso? Pelo amor de Deus. Léo Moura e Juan no Flamengo. Pô, É, exatamente isso. foram caras que no final de ali estavam sendo chutados. Mas dá Sim. saudade. Flamengo e Bragantino, 4-1 jogo no Maracanã. Cara, o time do Bragantino teve um expulso no início do jogo, jogou com a menos o jogo inteirinho. Aí é difícil de avaliar um É jogo até desse. difícil avaliar um Se, jogo desse. mas se bem que o Bragantino soube se defender, né? O Flamengo demorou a quebrar aquela linha, o Bragantino chegou a empatar a partida num gol de pênalti, o Gabigol perdeu o gol. Mas aí começou o negócio de um tal de Pedro. Pô, tá bravo. O cara é centroavante da Copa do Mundo, não tem jeito. Hat-trick do homem e o Flamengo de 4-1. Em Mas cinco fala pra minutos. gente em 5 minutos, impressionante. Fala pra gente, Ian, Flamengo e Bragantino. É, então, apesar de ser flamenguista, eu não entendi um pouco essa expulsão do jogador do Bragantino, não. Porque não entendi mesmo, porque geralmente é aquilo, né? Fez a falta dentro da área, se não for uma falta violenta, é Você amarelo mesmo e tinha pênalti. falado, eu também não entendi a É, questão também, não. mas eu não vi nem. Geralmente, pô, programa esportivo adora qualquer coisinha falar polêmica. Às vezes tu vê que tá certo, os caras falam polêmica. Eu não vi ninguém comentando, nenhum comentário de arbitragem falando desse lance. Queria realmente entender. E o Flamengo começou até bem o jogo ali. E o Flamengo está sofrendo com uma falta de atenção no início dos jogos, dos dois tempos. Contra o Fluminense foi a mesma coisa. Contra esse Cabeça tá lá último na jogo. frente já, né? Esse último. Oi? Eu acho que a cabeça já tá lá na frente, ele já tá pensando nas finais. Será que Sim, tá sim, faltando um pouco de sim. concentração no brasileiro? E, e tá tomando gols bobos, assim. O Vidal fez um pênalti bobo, idiota. Falta um pouquinho de concentração. E melhor do que os 3 gols do Pedro, foi, pô, excelente, foi a atuação do Cebolinha, um cara que é um jogador de drible que precisa muito de confiança. Pô, o cara que joga Verdade. dessa forma, ele precisa muito de confiança. Ele precisa saber que ele vai fazer um corte que vai dar certo. Porque se ele são jogadores que eles não podem hesitar, né? Então, foi um cara que entrou muito bem pela esquerda. O Dorival soube entender como é que tem que jogar com mais um, né? Ele espetou o Rodinei lá na direita e o Cebolinha na esquerda. E aí que entra, né, cara? Um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro. O Pedro, que Impressionante. está numa fase sensacional. Fez 3 em 5 minutos. E o Flamengo, graças a Deus, acabou com essa história de não ganhar do RB Bragantino. Não ganhava de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Acontecia qualquer coisa lá. Ah,
jogadores entravam de corpo mole e perdiam o jogo. Eu falava, não, esse jogo a gente vai ganhar. Do nada, esse Elinho também adora fazer gol no Flamengo. Ou o cara fazer gol no Flamengo. Pô, Revelado no São Paulo. no São Paulo, o primeiro gol. Chutado do São Paulo. Acho que foi o primeiro gol dele como profissional. Foi no no Flamengo. Morumbi, exatamente. Um golaço Uhum. fora da área, se não me engano. Foi isso mesmo. Então acabou essa zica aí. Acabou. Vamos pra Boa, próxima. boa. Fala aí, Fernanda, pra gente. Flamengo e Bragantino. Flamengo, só queria falar que o Rascaeta joga muita bola. Não tem nem. Quase Mano, nada. é Que absurdo, isso. cara. É absurdo os passes E que não ele tá acha. 100%, hein? E não tá 100%, Vale cara. É um lembrar. absurdo. É um absurdo. E eu queria falar do Bragantino, que é o time que eu falei que decepciona pela posição que ocupa. 14º lugar, a 5 pontos da zona de rebaixamento, mas também a 7 do G8, né, que pode ser Libertadores. Mas é um time que eu esperava que tivesse mais pra cima. Também achava. Mas mesmo assim, gosto da atitude de manter o Barbieri como treinador. É o treinador mais, acho que mais longe, trabalho mais longe, né, do É, Abel Ferreira e ele, né? Abel Ferreira e o eu Barbieri, acho que né? ele é até mais que o. Eu acho que sim. Cara, acho bem interessante isso. Não manter o padrão ali de saber que vai ter altos e baixos. É um time que não, que tá crescendo no futebol brasileiro de novo, né? O Bragantino, que já foi grande lá nos anos 90, né? Foi muito grande lá com o Luxemburgo. Então vale dizer que acho que é bom manter o Barbieri. Acho que é interessante essa proposta do Bragantino manter o Barbieri, do Fortaleza manter o Vojvoda. Depois de tudo, o Vojvoda tá em nono com o Fortaleza, né? Então acho que eu queria parabenizar o Bragantino por manter esses treinadores aí, o Bragantino manter o Barbieri, o Fortaleza o Vojvoda, que acho que é assim que o futebol Boa. brasileiro começa a ter alguma esperança, né, de trabalho, já que nem os treinadores se respeitam, quem sabe alguns clubes façam isso para ajudar um pouco. Até porque eu acho que Verdade. o problema do RB ele é as peças, né? Eu acho que Sim, ele sim. não tem muita mão de obra como ele tinha antes. Ele Ele já perdeu o teve Claudinho, jogadores né, irmão? melhores. Por exemplo. É. Sim, mas Uma eu perda nem enorme. falar do Claudinho é meio chovendo molhado. Ele perdeu alguns outros jogadores que, que davam uma consistência ali. O próprio Fabrício Bruno era um bom zagueiro ali junto do Léo Muito bom. Ortiz. Sim. Verdade, verdade. Vamos ver aí o que eles vão fazer para se recuperar. Pelo menos assim, dinheiro é o que não falta, mas ao mesmo tempo eles têm uma forma de contratação um pouco diferente do que as SAFs no Brasil agem, né? A perspectiva deles são jogadores mais jovens, que eles formem dentro do clube e dão, obviamente, tem que dar retorno esportivo, mas ele quer lapidar o jogador dentro do clube. Isso passa por também o clube sempre estar se reestruturando, demorando a engrenar, né? Acho Faz parecido com a do parte. CAP. Acho que é uma estratégia parecida do Sim, CAP. Só que eu sim. acho que eles têm um poder maior financeiro. Corinthians e Cuiabá, 2-0 Corinthians na Arena Corinthians. Um jogo tranquilo pro Corinthians. Primeiro, na verdade, começou com o gol do Deivinho, né? Deivinho meteu um gol na Arena Corinthians, já saiu comemorando, mas o gol foi anulado. E aí o Corinthians conseguiu fazer valer o fator casa, que é um dos melhores mandantes do campeonato, né? E o Roger Guedes está jogando muita bola, né, cara? O Roger Guedes está jogando Golaço. muita bola. Incrível. Golaço dele, golaço. E o Corinthians está fazendo aquilo, fazendo o que a gente esperava. A gente comentou que o Corinthians poderia brigar até o título até o final, lá, umas 10 rodadas atrás, mais ou menos, mas viu que faltou força, né? E tá pensando a todo momento, eu acho, nas finais da Copa do Brasil, que obviamente é a chance que ele tem de ganhar título no ano. Então, fala pra gente, Fernandão, Corinthians e Cuiabá. O Cuiabá começou melhor o jogo, né? Pelo que eu vi nos melhores momentos, né? Teve chance de Sim, fazer sim, gol, sim. 2 chegadas, tudo. Eu acho que o Corinthians vive a melhor fase com o Vitor Pereira. Eu acho que é essa fase agora Também do acho. Corinthians. O ataque do Corinthians encaixou, né? O Roger Guedes percebeu que ele não joga só no meio, ele joga tanto na ponta como no meio, pode jogar de qualquer forma ali. O Yuri Alberto é um baita centroavante e o Renato Augusto é fora de série, né? É um jogador. O passe que ele dá no primeiro gol, cara, o Roger Guedes cruza e dá um passe de Bizarro. primeira. Mano, é absurdo. É assim, é absurdo. Eu acho que o Corinthians está se acertando na hora certa, que tem a Copa do Brasil. Sim. Eu acho até que. Eu até achava que, meu, eu queria que fosse Crescendo no melhor Fluminense. momento, né? Eu queria que fosse Fluminense e Flamengo, pela dificuldade que o Fluminense põe ao Flamengo. Isso seria interessante ver numa final de Copa do Brasil. Mas eu acho que o Corinthians agora, desse jeito que tá jogando, eu acho que vai impor muitas dificuldades ao Flamengo. Porque eu não sei se o Jean vê dessa forma que eu vejo, mas eu acho que o Flamengo deu uma reduzida um pouco no rendimento, como é que tava um Também pouco antes. achei. Né, na minha percepção, né? Questão de Eu resultado acho e que tudo mais. está diminuindo a concentração, foi um pouco do que a gente falou. Eu acho que É, o fato de estar na final deixou o time mais tranquilo,
jogando, e aí isso pode. Parece que a obrigação de vencer parece não ser a mesma, por exemplo. Pode Não, ser sim, assim. sim. É, Mas eu digo que o Corinthians, cara, cresceu muito. Mas eu acho que o Vitor tem que tomar cuidado com a parte defensiva do Corinthians. É um time que dá espaço, é um time que o adversário consegue chegar com facilidade. E isso para pegar uma final de Copa do Brasil, por exemplo, é crucial contra o Flamengo. O Flamengo é um time que não dá brecha. Não é um time que Verdade. vai, sabe? E assim, e o jogo crucial do Corinthians é o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? É o jogo aqui na Arena. Eu acho que esse jogo define muito o Corinthians. Eu acho que não perder esse jogo, mesmo que seja empatar, é bom pro Corinthians levar pro Rio de Janeiro. Claro que ganhar é maravilhoso. Mas eu acho que o Corinthians tem que pensar em não perder o jogo. Eu acho que é isso. E acho que o Vitor Pereira conseguiu arrumar o time. O golaço do Roger Guedes é assim. Eu sempre gostei do Roger Guedes desde a época do Palmeiras. Quando ele jogou no Palmeiras, né? Muito criticava o Roger Guedes, mas, meu, é um cara que. Eu vejo meu time, eu falo, mano, eu queria ter um Roger Guedes no meu time, cara. É um cara que agregaria muito ao São Paulo, acho que há muitos times do Brasil. Talvez não o Flamengo, que já Boa. tem o Everton Cebolinha, enfim. E o Renato Augusto é outro cara sendo fora de série. E o Yuri Alberto é um cara que, mano, é fazedor de gol. Ele chama gol, né? Ele chama Não, gol e tá se ele acertando. tem ótimos 11 ali, o Corinthians. Ótimos 11. E é engraçado que o Corinthians melhorou quando o melhor jogador tecnicamente do time foi embora, que é o Foi William, o William. né? Então o Corinthians, acho que o time se ajeitou Verdade. ali, o Vitor Pereira ajeitou o time, tá na melhor fase, acho que do Corinthians na hora certa, na hora certa. Perfeito. Também Eu acho concordo. que o Corinthians vai brigar ali pela Copa do Brasil, acho que vai ser interessante o final. Eu achava que ia ser sem graça, mas acho que vai ser bem interessante. Boa. Fala pra gente, Ian. Corinthians e Cuiabá. é um Corinthians diferente, né? De quando enfrentou o Flamengo pela primeira vez. Ele tem ali o Renato Augusto Na podendo jogar. Libertadores, né? Ele joga, a Libertadores tem o Renato Augusto que está em boas condições físicas para apresentar seu melhor futebol. E eu acho Sim. que também isso passa muito pelo Roger Guedes e o Vitor Pereira. Eu acompanho alguns jogos Com certeza. do Corinthians e todo mundo sabe que o Vitor Pereira e o Roger Guedes eles eram meio tretados, né? Existia uma Sim, troca sim, de sim. farpas. Eu não vou recordar o jogo. Teve um jogo que o Roger Guedes fez um gol e foi lá abraçar o Vitor Pereira. Eu acho que isso é uma situação que parece já estar superada. Foi E o Roger selada a Guedes, paz. isso, sei lá, da paz. E o Roger Guedes parece ter entendido que ele precisa jogar. Se ele quer ser campeão, se ele quer ser lembrado, ele precisa jogar para o time, não para ele. Independente se ele vai jogar de 9, de ponta. E também a chegada do Yuri Alberto ajudou, né? O Vitor Claro. Pereira poder botar ele na ponta. Acho que o Vitor Pereira, naquela coletiva que ele falou assim, ou joga o Yuri Alberto ou o Roger Guedes, acho que foi para dar um susto no Roger Guedes, porque o Yuri Alberto tinha sido uma contratação, pô, cara, uma contratação importante, que foi feita com pompas. Eu acho que deu um susto nele ali falar, cara, para eu jogar com um cara bom, agora que tem um cara bom ali de centroavante, eu vou precisar voltar, né? Eu vou precisar cumprir com os deveres de marcação. Eu acho que passou um pouco por isso. Não sei Verdade. se algum. O Corinthians é um time que tem jogadores experientes, Fábio Santos, o Cássio, Renato Augusto. Então, são jogadores que podem também ter falado, Roger Guedes, pô, vamos jogar pro time, vamos ouvir o velho, o cara sabe, entende, né, de futebol. E eu acho que vai muito disso, né? Os jogadores precisam comprar a ideia do técnico. O Vitor Pereira Sim. nunca é, tinha um trabalho ruim, assim, no Corinthians. Acho que a crítica também exagerava muito, pesava a mão. O Corinthians perdia e exagerava. Porque o Vitor Pereira ele é um técnico com esquema tático ofensivo. E no Corinthians, ele é um técnico que é o inverso do que a gente vem criticando aqui hoje, sobre não entender as características. Ele chegou no Corinthians, ele tentou botar um jogo ofensivo, não conseguiu, entendeu que as peças dele eram defensivas e sofreu muito, muito com ausências, até entender, para pegar o time ideal. E William machucado, Renato Augusto machucado, Sim. Aí tinha o Sim. Michael, que é um baita volante, machucou. Baita Então é um volante. cara que soube reinventar e acho que pouco se fala sobre isso aqui no Brasil. O Vitor Pereira, ele transformou o Corinthians e segurou o Corinthians no momento que dava para segurar. É que o Verdade. Corinthians, né, Gia? O Corinthians Oi? ele tem uma característica, o Corinthians tem uma característica defensiva que é histórica, né?
Você Sim, mudar o sim. Corinthians de defensivo para um time ofensivo vai até fugir do que a gente costuma ver do Corinthians nos últimos tempos, do Tite, sabe? Então, assim, Sim, sim. a característica daquele time é isso. Se você querer mudar É para uma parada ofensivo do nada, cara, inexplicável até. é inexplicável, mas tem time igual o Santos. Você não imagina o Santos defensivo, você imagina o Santos pra cima, que é o time que, Claro, sim. historicamente, o Santos é assim. É um Então DNA, você. né? Cada time tem um É DNA. É DNA, um exatamente, é DNA. DNA. Os É times do DNA. Sul também têm esse DNA mais E defensivo, né? eu acho que o Roger É. Guedes entendeu que o Inter. Vitor Pereira quer ajudar, cara. Quando o cara entende que o treinador está ali Sim. pra ajudar você a crescer, cara, você abraça a ideia do cara. O Vitor Pereira tem criticado o Roger Guedes na imprensa, publicamente coletiva, de propósito, cara. Pra cutucar o cara, pra Sim. ver se o cara ganha um brilho. E quando o cara fechou com ele, é isso que vai dar. Vai jogar muita E bola, vou porque o te cara quer falar, ajudar, é bom jogador. e passa mais uma coisa assim que eu acho que o fato de Corinthians tem muitos jogadores que se identificam com a camisa do Corinthians, isso é importante. A gente está falando de uma zaga, por exemplo, hoje com Gil, Balbuena, Fagner e Fábio Santos, são 4 ídolos da torcida do Corinthians, multicampeões no próprio Corinthians. A gente tem Maicon, a gente tem Renato Augusto, a gente tem ali, a gente pensar do meio para frente, isso muda um pouco, né? São alguns jogadores jovens que estão fazendo um pouco, como o caso do Mosquito, o Yuri Alberto que não querendo um jogador jovem. Então, assim, eu acho que esse mesclar que a gente tanto falou que poderia dar problema, por ele ter que. Eu acho que a saída do William foi crucial para a melhora do Corinthians. Ter que tirar essa obrigação, às vezes, de ter que jogar com ele, um jogador muito caro que já tá numa carreira em decadência clara. Eu acho que isso foi Eu não completamente acho, diferencial para realmente fazer o time do Corinthians encaixar, entendeu? eu não acho que o Corinthians ou o Vitor Pereira se sentiu em nenhum momento pressionado por o Willian, não. Eu Eu não sei se isso foi uma. Eu não acredito que seja uma pressão. Não é uma eu não pressão acho que foi essa instaurada pela coincidência, não. diretoria. Eu acho que não. Acho que é uma questão de. Tipo, você tem um jogador que ganha 1,5 milhão no teu time. Sacou? Ao mesmo tempo, a gente claramente viu que ele não estava demonstrando em campo um futebol que vistoso, o William. Ele poderia muito bem ter sacado o William em outras oportunidades, que foi questionado, mas ele teve o cara em campo. Será que foi porque ele realmente acreditava que o William podia dar alguma coisa? Ou foi pelo fato de ele Ah, ver a condição, porra, um Eu, milhão e meio, cara? é porque eu acho que Devia se ser uma versão esperava do do cara. Willian. Existem dois Williams diferentes. Tem o Willian da Premier League, que sempre foi o jogador formiguinha, digamos assim, é o cara que faz o que o técnico pedia taticamente, ele nunca teve, ele mesmo fala que ele nunca teve números enormes, e tem o Willian da seleção brasileira, que é um Willian diferente de clubes, que era um jogador que mais participativo, que driblava, participava, dava mais espetáculo. O Willian era um jogador de seleção, né? Ele era um jogador que ele jogava bem melhor na seleção do que no clube. E eu acho que quando ele veio, a gente achou assim, cara, o cara vai deitar e rolar. A gente botou a expectativa que ele ia ser um. Pô, pela carreira dele na Europa, que ele ia ser melhor do que o Hulk, por exemplo, que ele ia ser mais efetivo. Ele não era, mas eu não acho que a boa fase tem a ver com a saída do Willian, não. Eu, é, Eu eu acho que acho tem que a ver, eu acho que tem a eu ver. acho que o Vitor Ajudou a Pereira forma que o, ia que o falar Vitor Pereira assim. montou o time, eu acho. Eu acho que o mas Vitor eu Pereira ia falar acho. assim, pô, eu queria ter um cara desse no banco pra eu mudar, assim, com certeza. Mas eu acho que o Vitor Pereira não é treinador de cair em pressão de gente pra botar o Willian, não. O Vitor Pereira é um daqueles caras que, meu, ele tem carta branca no Corinthians. Ele chegou como um treinador europeu que, meu, o São Paulo já queria ele antes. Sabe assim, é um treinador alguns times já queriam aqui. Eu acho, não sei se o Flamengo chegou a O procurar o Flamengo cara ou não queria. antes, não sei. Então, tá vendo? Então eu acho que ele chegou aqui com uma carta branca Mas de o fazer o que ele Vitor Pereira era a quiser. segunda opção. A Não, Luiz tudo, Castro era a principal opção do Corinthians, por Não, exemplo. tudo bem, mas mesmo assim, e acho que a opção do Corinthians foi melhor agora. Mesmo assim, eu acho que ele não é treinador de cair em pressão por causa de o William ganhar 1,5 milhão e não tá jogando, não, cara. Eu acho que tem treinadores que a gente vê que não tem essa característica de cair em pressão. E o Vitor Pereira é Vitor Pereira, Abel Ferreira, esses caras estrangeiros não caem, Jorge Jesus também não caía. Acredito nem o Rogério Ceni cai nessa pilha, entendeu? Porque o Galopo vale 6 milhões e não tá nem jogando. Então eu acho que tem treinadores que não tem essa característica de cair impressão de 1,5 milhão e botar pra jogar, não. Pode ser, pode ser. É que se eu não tenho essa vaidade, não. Se eu tiver errado, uma impressão que eu tive, eu acho Não, que, eu que acho que poderia é existir. opção sua, pode existir também, Não, eu não concordo. é um incômodo zero. Tipo assim, com certeza pô, ele pensa nisso. Não é uma coisa que, não, deixa isso pra lá. Como diria a Sim, Juliana, caguei. Entendeu? Mas, tipo, é uma coisa que ele pensa, mas eu não acho que
atrapalharia o sono dele, ele, pô, deixar ele perder um jogo por causa disso. Vamos lá, vamos então aqui palpitar sobre a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, então, antes de a gente falar de Série B. Vamos lá. Quero o resultadinho do jogo, quanto vai ser pra gente. Terça-feira, no caso, se você que tá vendo no YouTube, hoje à noite, 9h30, ó, pegaram, já tô ligado no time, hein? A gente vai ter Juventude e Corinthians, jogo no Alfredo Jaconi. Juventude provavelmente já rebaixado, ainda não matematicamente, mas daqui a pouco acredito que sim. Pra mim vai ser uns 2-1 Corinthians. Fala pra mim, Fernandão. Corinthians ganha hoje 2-0. Boa, fala, Jean. 1-0 Corinthians. Boa, unanimidade na vitória do Corinthians. Vamos lá, quarta-feira, 7 horas da noite. Jogo no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense, Fluminense. Goianiense também passando uma situação complicadíssima. Já são aí 6 pontos para poder sair da zona de rebaixamento. E a gente tem o Fluminense querendo sair, voltar ao rumo das vitórias depois da derrota para o Atlético Mineiro. Mas eu acho que o jogo tende a ser um jogo truncado. Eu vou botar 1-1. Fala aí, Jean. Acho que o Atlético está pagando agora pela erro na demissão do Jorginho. Eu acho que vai cair, dá 2-0 Fluminense. Fala aí, Fernandão. É um jogo bem que o Fluminense gosta de tropeçar, né? É na cara do Fluminense tropeçar um jogo Eu desse. acho. 2-2. Boa. Vamos lá. A gente vai ter agora também, no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite, a gente vai ter Flamengo Internacional. Acho que o principal jogo aí, se a gente pensar da rodada, né, pela posição dos times na tabela, né, e um jogo que normalmente o Inter costuma ter alguns resultados expressivos contra o Flamengo no Maracanã, né, que é meio bizarro no Campeonatos Brasileiros. Mas eu acho que o Flamengo... É porque assim, eu não sei como é que é, a gente tem que entender o mano que vai entrar, né, no jogo. Mas eu acho que creio que o Flamengo vence o jogo. Creio que o Flamengo vai ser 3-1 Flamengo. Também. É isso que eu ia falar. Também que vai entrar também. Verdade, ainda tem isso. Mas eu creio que vai ser 3-1 Flamengo. Fala pra gente, Fernandão. 2-0 Flamengo. Fala aí, Jean. Odeio dar palpite em jogo. Sem zicar. A gente não tá zicando, não. Acho que 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo, então vai ser 4-1 Internacional. E se for, cobra o Jean, hein? A gente vai ter quarta-feira, 9h30 também, Santos e Atlético Mineiro, jogo na Vila Belmiro. Bom, pode ser que o Atlético Mineiro volte. Será que pegou essa confiança para voltar às vitórias? O Santos sentindo, mas eu vou botar 2-1 Atlético Mineiro. Mesmo querendo que o Santos ganhe o empate, pelo menos a partida ali, mas eu acho que vai dar 2-1 Atlético Mineiro. Fala aí, Jean. Acho que vai ser 1-1 esse jogo. 1-1. Boa. Fala aí, Fernandão. Eu também acho que vai ser 1-1. Boa. Então, a gente tá... Calma. E me perdi aqui no resultado aqui, porque eu fui ler o que o Thiago falou. O Thiago falou que Zé Rafael foi expulso, o Palmeiras ama jogar com a menos. É agora que vai ganhar. Mais uma vez a arbitragem ajudando o Palmeiras. Se tivesse com 11, eu acho que o Botafogo tinha mais chance. Vamos lá. A gente vai ter no Allianz Parque, quinta-feira, 7 horas da noite, Palmeiras e Coritiba. Coritiba brigando também ali na zona do rebaixamento. Para mim, o jogo vai ser 3-0 Palmeiras. Fala aí, Jean. 4-0 Palmeiras. Mas caramba, Jean. Caraca, 4-0 Palmeiras também, pô. Pô, aí chega lá 1-0 Coritiba, eu quero ver a cara de... eu duvido. Esse jogo eu duvido. Não, isso aí para dar confiança pro jogador do Curitiba, tinha que passar isso na pré-eleição, a gente falando. Olha o que na prancheta falaram de vocês. Isso vai dar confiança. O Curitiba não tem chances, cara. O Curitiba não tem chances. Nunca que o Curitiba vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Impossível. Quem é Aleph Manga? Quem são esses caras? Joga onde? Léo Gamalho? Quem são esses caras? Joga onde? Pelo amor de Deus. Exatamente. Fica aí agora, só jogar na pré-eleição. Tá ligado? Bora, coxa. A gente vai ter quinta-feira também, 7 horas da noite, Avaí e Botafogo, jogo na ressacada. Aquele joguinho que foi passado para as 8 horas, já tá 7 horas da noite aqui no Globo.com ainda, mas foi passado para as 8, né? Por causa da solicitação da polícia de Santa Catarina. Pô, imagina, 8 horas da noite, quinta-feira, que vai estar frio lá em Avaí. Aquela ressacada, Avaí tira ponto. O Botafogo com certeza não vai ganhar Avaí lá. Vai ser 1-1 o jogo. Fala aí, Fernandão. 0-0, jogo horrível. Ninguém quer jogar bola, apanhando da bola. Horrível. 0-0. Fala, Jean. Agora o Fernando que pegou meu resultado. 0-0 também.
Cara, jogo de um cara de 0x0. Nossa senhora, muito. Não, acho que vai ter o golzinho, vai ser 1-1. Vai dar empate, vai ser 1-1. Acho que vai ter ser 1-1 ainda. A gente vai ter também 8 horas da noite, que é o mesmo jogo agora do horário do Botafogo, né? Que tá 7 horas. Vai ter América Mineiro e São Paulo, jogo do Independência. Bom, eu acho que será que eu tô na dúvida se o São Paulo vai sentir a perda do título ou ele vai querer, sabendo da condição do campeonato, se ele vai querer. Mas eu acho que o jogo vai ser 2-1 América Mineiro, infelizmente. Não é querer cenário, não tô zicando nada aqui não. Porque eu prefiro que o jogo dê empate, tá? Pra mim, pro Botafogo é melhor, mas eu acho que vai ser 2-1 América Mineiro. Fala aí, Jean. 3x0 São Paulo. Nossa senhora! Isso ele zicou, isso foi de propósito. Hein? Esse Fala foi, aí, esse foi. Fala, Fernando. Mano, essa foi ótima. Cara, depende muito do que o São Paulo vai entrar, né? Que São Paulo que vai entrar nesse jogo, né? Como é que vai ser a Exato. moral do São Paulo, né? É meio difícil imaginar. Um time que toma um gol numa final e desmanda, acaba com o jogo inteiro. Cara, eu tava achando que ia dar empate, mas eu vou dar uma confiança, vai. 2x1 pro São Paulo, vai. Boa, acabou de zicar. 3-1 América Mineiro. Acabou de zicar o São Paulo. Mas não vai me surpreender também se acontecer isso, sabe? Não é surpresa nenhuma pra situação. Esse jogo aqui é um jogo de atípico pra gente, mas é uma final, então tem que pensar. Entra aquele meme do cara que já tá sem coração, fala, nem dói mais, né? Nem dói Não dói mais. mais, não dói mais. Se Não, acontecer. aquele jogo que ele ia falar, eu não podia ter jogado assim. Ou isso, pode acontecer. E agora vamos falar de Série B, né? Série B que foi um assunto muito falado semana passada aqui na Prancheta, que o JC afirmou que o Vasco ganharia do Londrina em São Januário, e não foi isso que aconteceu. O Vasco deu mole, empatou com o Londrina. Londrina que hoje, nesse momento, está perdendo pro Guarani, jogando lá no Brinco de Ouro de Tô olhando 1-0. aqui, dá vontade de dar um tapa na tela. Time nojento. E aproveitar, eu não falo mais, tem mais que falar de Cruzeiro, só quando ele confirmar o título, que pode ser também essa semana. Mas já confirmou. Confirmou? Confirmou, foi campeão sem jogar. Oxi! Foi Então, parabéns, torcida a Chape cruzeirense, venceu o parabéns ao Bahia. Cruzeiro. É. Olha aí, meu irmão. Então, parabéns, torcida cruzeirense, campeão da Série B. Eu sei como é que é isso, fui campeão recente agora também. Não vai mudar nada, tá? Não muda nada. Mas ganha vaga nas oitavas de final. Mas ganha vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acho que esse é o único ponto bom aí. E voltando a falar do Vasco, né, cara? O Vasco tá passando uma situação complicada. Vai enfrentar o Operário hoje, 7 horas da noite. O Operário que tá lá também na zona de rebaixamento, brigando para não cair. Mas o Vasco fora de casa cobra sem veneno, né? E tá abatido pelo empate dentro de casa. Eu acho que vai mais um empate aí do Vasco. Aí. Vai ser 1-1, Operário e Vasco. Fala aí, Fernando. Cara, assim, ontem o Sampaio Corrêa ganhou da Sim. Ponte Preta por 2x1, né? Pela situação aqui. Não, ontem, é verdade, ontem. Entendi. Você entendeu? E pode ser que não termine 2x1 pro Sampaio Corrêa. Mas enfim, vamos arriscar aqui, vamos jogar pra Deus aqui. 2x1 pro Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tá 1 ponto atrás do Vasco, né? Com um jogo a mais, obviamente. Tá jogando agora. Tá jogando ontem. O Londrina perdeu do Guarani. Isso. Ituano ainda joga. O Ituano, que é um time que tá agora entrou nessa briga aí também. É difícil contra o Cruzeiro, obviamente, lá no Mineirão, mas joga. Mas é o Cruzeiro que já tá campeão, não tem muito o que ficar buscando agora. O Ituano tá brigando por alguma coisa. E o Vasco enfrenta daqui a pouco aí, né, o Operário, que tá na zona de rebaixamento, que tá lá embaixo. Sim. Se o Vasco não ganhar esse jogo, cara, vai pegar fogo a Série B. Vai pegar fogo a Série B. Vai pegar fogo a Série B e vai ser interessante. Interessante pra gente, né? Pro Vascaíno nem tanto. Interessante porque assim, desde o começo a gente tem falado que os 4 que eu subi eram o Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, né? Então assim, dá uma diferença. Eu só queria falar uma coisa, só mudar um pouquinho, só falar do Novo Horizontino, cara, que tava em 8º até mês retrasado aí, tá em 16º agora. A 1 ponto da zona de rebaixamento. Olha como é a situação. Tá ali, bobeando. Se bobear, entra no rebaixamento essa rodada. Futebol é muito maluco. E o Guarani que tava lá embaixo tá em 12º agora. Chapecoense também subiu um pouquinho. É loucura. Londrina também agora caiu mais, que tá perdendo de quem? Do Guarani. É meio loucura. Antes de passar a palavra pro Jean, eu só escutei uma frase que, cara, eu achei que isso é certeza. Se o Vasco subir, vai ter o famoso acesso culposo, quando não há intenção de subir. Essa frase representou tanto o Vasco que eu falei, essa porra tinha que colar lá em São Januário, essa merda. Fala, Jean.
Cara, o Vasco vai subir porque os outros times não querem subir também. O Londrina, ele não está só perdendo. Ele está perdendo com mais um desde o segundo Nossa. tempo, começo do segundo tempo. O cara foi expulso no final do primeiro tempo. O jogador até da Não, base do Flamengo, Richard Rios. ele tá com um a menos também, Jean. O Guarani tá com a menos e o O Guarani Londrina tá com um a é. menos e o Londrina também. Foi expulso antes do Guarani, foi expulso do Londrina. Ah, Ah, eu não então tinha não é tão visto. ruim assim. Então não é tão ruim assim. É, É tá ruim. igual pra igual. Menos mal pra vocês, hein? Eu já tava aqui revoltado, falando, cara, o maluco. O cara é da base do Flamengo falou, vou prejudicar o Vasco. Deu uma cotovelada no Alan Ruschel. Cara, o Londrina conseguiu um resultado improvável, que é empatar com o Vasco lá no Caldeirão e tá perdendo o Guarani. É, é Acho o que, futebol. acho que, acho que vai passar muito pelo esporte, que eu sempre disse aqui. O Londrina não tinha essa força. O próprio técnico do Londrina não pensava em brigar pelo acesso. O esporte ele já tem uma força, né? Tem jogadores experientes ali que podem brigar por essa vaga. É um time tecnicamente do nível da Série B ali, dos quatro para Sim. subir. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas eu acho que o Vasco ganha do Operário. A primeira vitória fora de casa vem agora. E só pra deixar bem claro, que eu torço muito pro Sport subir e pro Avaí cair. O Avaí do Lisca, que perdeu pro Atlético Goianiense. Então, assim, meu, vai ser lindo demais. O Sport tá na briga ainda. Vai pegar o Brusque, tá lá em penúltimo lugar. Se o Sport ganhar, cola Ainda ali no enfrenta o G4. Vasco, ainda enfrenta o Meu, Vasco. o universo, conspira a favor. Será lindo demais. Então vamos ver como é que o Vasco vai sair assim e vai tá animando. O campeonato da Série B tá animando. Lembrando que na Série B falta 6 jogos, tá bom? Com essa rodada correndo vai faltar 5, né, obviamente. Contando com a rodada vai faltar 5 jogos apenas, quer dizer, fase final, né, ali para alguns times confirmar o título. Lembrando também que a gente está numa situação que o próprio Bahia e Grêmio também não garantiram os seus acessos, não. Estão numa Mas posição é que, provável, obviamente, né? é provável. Eles têm uma situação melhor do que o Vasco. Só que são 3 pontos que separam o Vasco do Bahia e 4 que separam o Vasco do Grêmio. Quer dizer, então a gente pode ser que eles deem mole 2 jogos, acabou. Já estão colados ali de novo. O que seria um bizarro era esses 3 times não se classificarem para a Série A nesse final e perderem essas vagas no G4 por terem se mantido o campeonato inteiro praticamente no G4, né? Mas é Então, legal ver uma Série B que tem briga de time que não tava contando que ia aparecer, aparece. Porque, meu, tava tudo pra ser uma Série B claro. mais fácil dos últimos tempos, com só os 5 grandes aí, contando o esporte, vai. 5 times grandes disputando aí o acesso entre a Ituano, entre a Londrina, entre a Sampaio Verdade. Corrêa. Acho bem interessante isso. Então, gente, foi isso. Obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, que deu essa moral pra gente aí. Ficou escutando o Fernando falar de Sul-Americana, mesmo com todos os seus sentimentos guardados, triste, decepcionado. Triste não, decepcionado, mas ele veio aqui pra dar essa moral pra gente. Jean também apareceu depois de uma ressaca de sábado, tá aqui com a gente pra poder falar também de futebol. E deixa aí o que você acha, se a gente falou besteira, se a gente não falou, se era impossível realmente o Vasco não ganhar do Londrina. Deixa aquele recado pro JC também no Instagram dele, no direct, dessa moral torcida vascaína, e dá aquele recadão pra galera, Fernando. Quero falar que não é fácil você vir de uma derrota na Sul-Americana, estar lá em Córdoba e estar aqui hoje falando sobre isso, cara. Não é? Muito torcedor não tem esse culhão de vir aqui falar do seu time depois que perde, ficaria uma Não, ainda semana mais sumido. eu E eu na sumiria se eu pudesse. ainda mais eu na edição que tô botando várias fotos do Del Valle agora pra te zoar, várias. Imagina, olha que sacanagem. Mano, olha a minha Eu cara Pô, que tá sou essa um foto aí ligando ficou pra isso. imbecil. maneira. Essa foto aí ficou maneira. Ó a minha cara que tá ligando pra isso. Domingo de São Paulo e Botafogo, cara. Relaxa. Então, é o seguinte, eu só quero dizer que, meu, foi bom estar aqui de novo, falar um pouco do São Paulo, da situação da Sul-Americana, falar que eu não me escondo, isso aqui é amor, cara, que dura a vida toda. Eu sou torcedor de verdade do meu clube, não vou xingar meu clube quando eu for viajar pra fora do país, sabe? E espero que todo mundo faça igual quando eu for Xingar o viajar pra clube só fora. jogando no estado do clube. Nem jogando no meu estado eu xingo meu clube, cara. Meu time perde, eu nem xingo meu time, cara. Eu saio quietinho e vou embora pra minha casa. Então, assim, cara,
É muito bom estar com vocês de novo. Mais uma vez. Boa. Eu ia vir só para falar do São Paulo, porque eu fiquei aleatório do universo todo em Córdoba. Não sabia nem que jogo estava tendo do Brasileirão. Mas tô aqui, falei de tudo e é isso. Vai Boa. São Paulo, vai todo mundo, vambora. Boa. Fala aí, Jean, um recadão pra galera. Meu recado é pra quem tá se perguntando aí. Ah, estão falando que eles vão ver jogo tal, jogo tal, jogo tal. É que o Pidemol, ele tem uma parceria com a Gol. Ele paga pra gente assistir todos os jogos, entendeu? Fazer todas as análises ao vivo. Aonde? Você Tô não me tá perguntando entendendo. aonde tá isso. Eu não tô entendendo isso, não. Peraí, vai, continua. Que história é essa que eu tô sacando? Então, é porque você saiu, não perdeu. Foi na reunião Ah, tá. de sexta-feira ficou definido isso. Tá bom, Entendeu? entendi então. Bom saber, viu, Eric? Inclusive bebemos o dinheiro da passagem já desse final de semana, por isso que não fomos, mas quarta-feira, vamos lá. Isso. É brincadeira. É um prazer Brincadeira estar não. de volta. Estou pagando cachê pra todo mundo. Tá todo mundo cheio da grana. Ah, meu pai. Ele é filho do João Texto. É, tô vendo. Tô vendo. Mas valeu. Irmão do. Neto do Luiz Castro. Mas valeu, gente. Obrigado pela moral. Não se esqueça que toda segunda-feira a gente tem no YouTube o Resenha. Sai toda vez meio-dia. Terça-feira, segunda-feira à noite no Instagram. Terça-feira é editado no YouTube o Na Prancheta. Quarta-feira, Megafone. Toda sexta-feira, o Farofa. Fechou? Vamos para o nosso Bora. valeu característico. Valeu. Valeu.